CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Goiás, Guarani, com Júlio Nascimento. 4h05, horário oficial do Brasil. Grande abraço para você ligado em FM 99.1, pelos aplicativos e através do YouTube em @CBN Campinas. Vamos para mais uma jornada esportiva. Hoje é sábado, 2 de novembro de 2024. 5 horas tem Guarani em campo. É o Bugre visitando o Goiás e precisando vencer ou vencer para continuar sonhando com a permanência. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Goiás, Guarani, com Júlio Nascimento. Esse é o jogo que a CBN transmite a partir de agora com todas as emoções da 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani que chega a mais uma missão na competição como último colocado. São 27 rodadas consecutivas na última posição da Série B. 31 pontos, 8 vitórias, 7 empates, 19 derrotas. Guarani marcou 32 gols, sofreu 50, saldo de menos 18. É a pior campanha da competição, mas ainda alimentando, pelo menos matematicamente, chances de permanência. E para que isso prevaleça nas rodadas finais, precisa quebrar um jejum gigantesco de 22 anos sem vencer em Goiânia qualquer time da capital goiana. Enfrentando um Esmeraldino que ainda aspira a chance de acesso, é o 8º colocado com 51 pontos, 14 vitórias para o Goiás, 9 empates, 11 derrotas, marcou 49 gols, um dos ataques mais ativos da competição e sofreu 32, saldo de 17 positivo. Esse é o jogo que a CBN transmite a partir de agora. Daqui a pouco a gente já gira com todas as informações dessa partida, mas desde já eu te convido a participar também através do nosso WhatsApp. Mande a sua mensagem, mande a sua torcida, 99186-9070. 99186-9070, o código de área para você que está fora da região metropolitana de Campinas é o 19. Girando o timaço da CBN com todos os destaques de Guarani e Goiás. Os alviverdes, que tem o G no escudo, são várias coincidências. O que não coincide neste momento é a posição na tabela, trazendo o primeiro destaque do Guarani.
O Bugre vai a campo fora de casa, é vencer ou vencer, Guarani. O primeiro destaque do Bugre chegando com o repórter Antônio Lupe. Grande abraço, ótima tarde a você, Lupe. Tudo bem, Júlio? Boa tarde pra você, pra todo mundo que acompanha mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN, à espera de um milagre pro Guarani de permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro em 2025. Precisa vencer todos os jogos e ainda torcer pelo tropeço de alguns concorrentes que brigam na parte de baixo da tabela. O técnico Alan Al tem 3 desfalques para o jogo de hoje. Luan Dias sofreu um trauma na panturrilha esquerda na última partida, foi reavaliado, mas não se recuperou a tempo do duelo contra o Goiás. Quem também fica fora é o goleiro Vladimir, que apresentou limitações funcionais na região dorsal, na região das costas. E o zagueiro Douglas Borges está em tratamento devido a uma tendinite no ombro. Pegorari continua na meta titular do Bugre. Heitor e Ian, aquela dobradinha pelo lado direito, também continua. 3 atacantes, João Vitor, Bruno Mendes e Caio Dantas. E o escolhido na zaga para ser o companheiro do Salustiano é o filho do Wagner Mancini, treinador do Goiás, Matheus Mancini, pela primeira vez. Começa um jogo com a camisa do Bugre. Esse é o destaque do Guarani, que precisa vencer o time do Goiás. 22 anos sem vitória em Goiânia, são 27 jogos neste período. Bastante coisa, a gente vai decifrar um pouquinho desses números e relembrar alguns confrontos históricos entre esses dois times. Pois não, Lupe, falou. Fiz uma confusão, cara, me perdoe. O Douglas Borges é quem está com uma tendinite no ombro. O Bacelar, ele tá no banco, então ele perdeu a vaga por questões técnicas. Por isso, Matheus Mancini será o companheiro do Salustiano. Douglas Borges, Douglas Bacelar do banco, o Douglas Borges, que é o terceiro goleiro, inclusive já tem um pré-contrato com o Náutico, tá fora do jogo. Aproveite o espaço para trazer o primeiro destaque do Goiás, o time da casa, Antônio Lupe. Que também está à espera de um milagre, mas falando em G4, em acesso, para conseguir uma vaga na Série A do ano que vem, o Goiás também precisa ter aí 100% de aproveitamento nos últimos jogos para, quem sabe, beliscar uma vaga no G4. O técnico Wagner Mancini, que inclusive já negocia a permanência para a temporada do ano que vem, não terá à disposição o lateral direito Diego Caito, que está suspenso pelo terceiro amarelo. São 3 vitórias seguidas do Goiás, que aposta no retrospecto jogando em casa na temporada. Foram 28 jogos, 18 vitórias, 7 empates e apenas 3 derrotas no estádio Ailê Pinheiro, a Serrinha. O destaque do Esmeraldino está no banco. Olha só como é o destino. Paulo Baia, ele mesmo, já tem 17 gols marcados na temporada e 5 assistências. Esse destaque do Goiás, o Esmeraldino, dono da casa. Grande jogo para você curtir a partir de agora no Futebol Globo CBN Campinas. Já tem bola rolando pela Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, Série B que chega à sua 35ª rodada com o Santos fantástico jogando daqui a pouco contra o Vila, rival do Goiás, jogo na Vila Belmiro às 4h30. O Santos com chance de acesso nessa rodada, né? Precisa vencer hoje e torcer por um tropeço do Ceará amanhã contra o Avaí. A diferença atual é de 8 pontos, podendo subir a 11, faltando aí depois 9 a serem disputados. Então o Santos tem chance de acesso confirmado ainda nessa rodada, é o líder do campeonato. Além de Goiás e Guarani, a bola rola às 5 da tarde para o vice-líder, Novo Horizontino, visitando a Chapecoense, um dos times envolvidos na luta contra o rebaixamento. Amanhã, 6h30 da noite, Ceará e Avaí no Castelão, e na segunda-feira a rodada tem sequência com mais jogos. 7 da noite, Operário enfrenta o Sport no Germano Krieger em Ponta Grossa, e com transmissão da CBN às 9 horas, a Ponte Preta recebe o Paysandu no Moisés Zucarelli, a Ponte também envolvida, assim como o Papão, na briga com o Guarani contra a zona de rebaixamento. Também na segunda-feira, às 9h15, e não 9 horas, Ituano e CRB. A rodada será finalizada com 3 jogos na terça-feira, Amazonas e América, Brusque, Botafogo, Mirassol e Coritiba. Então são alguns confrontos importantes nessa briga na parte de baixo da classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. A CBN escalou para análise completa de Goiás e Guarani na Serrinha às 5 horas.
Carlos Eduardo de Freitas. Grande abraço. Qual é o seu primeiro destaque, Carlão? Opa, atenção, a qualquer momento, Carlos Eduardo de Freitas, alô. Agora sim. Foi? Então boa tarde. Então tá bom. Boa tarde agora, Júlio Nascimento. Boa tarde, ouvinte CBN, em especial torcedor do Guarani. Rapaz, que notícia ruim essa da ausência do Luan Dias, né? Agora com essa nova roupagem, principalmente aqui do futebol de Campinas, né? A gente não cobre mais o dia a dia, não vive mais o dia a dia dos clubes. Na hora do agora, na hora da escalação, chega uma notícia dessa que o Luan Dias não vai participar do jogo. O Guarani perde muito para uma partida importante contra o Goiás, tem aí um tabu a ser quebrado. A necessidade da vitória para permanecer, mesmo que de maneira tímida, na luta para escapar do rebaixamento, ou seja, um noticiário ruim para o Guarani, antes talvez do jogo mais importante da Série B até aqui, mas vamos ver, a gente espera que o Bugre possa aí encarar o Goiás de igual para igual, um Goiás que vem em ascensão dentro do campeonato, mas que o Guarani consiga aí trazer pontos. Agora não tem mais essa de empate não, mesmo fora de casa o Guarani tem a necessidade da vitória. Carlão de Freitas para comentar e analisar tudo de Goiás e Guarani. A gente vai falar muita coisa, né? Projetar bastante sobre esses desfalques do Guarani, a escalação e também ao lado da matemática para que você, ouvinte, entenda os cenários possíveis para o Guarani nessa reta final de Série B do Campeonato Brasileiro. Então, já vai mandando a sua mensagem aí para 998869070. Já também a gente fala de Série A do Campeonato Brasileiro. Tivemos Fluminense e Grêmio ontem, polêmica envolvendo o Marcelo, saída do Marcelo depois da treta com o Mano Menezes. Muita coisa pra gente comentar a partir de agora com a melhor transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro. CBN tem os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues. Júlio Nascimento. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. 2024, com o grito de gol que você gosta. Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola. Com Júlio Nascimento. 4h18, estamos de volta aqui no Futebol Globo CBN para melhor transmissão de Guarani e Goiás. A bola rola às 5 horas na Serrinha, capital goiana, onde
o Guarani não vence desde 2002, desde setembro de 2002, vitória por 2-1 contra o próprio Goiás. De lá pra cá foram 27 jogos, 18 derrotas nesse período e o restante dos jogos empatados, seja contra o Goiás, contra o Atlético, contra o Vila Nova. Tem jogo de Série A, tem jogo de Série B, tem jogo de Série C. Fato é que o Guarani tem uma dificuldade enorme para jogar em Goiânia. Só que aí tem o seguinte, jejuns, tabus estão aí para serem quebrados também, né? Então, se o Guarani ainda quiser minimamente acreditar numa permanência, vai ter que passar por cima, né, Carlão de Freitas, desses números negativos que refletem também uma certa soberania dos times quando jogam em casa, né? A força desses times de Goiás quando jogam em casa. É verdade, Júnior. Antigamente tinha o Serra Dourada, né? Que era muito complicado de se jogar, não tinha a obrigação dos limites dos gramados, né? Então era um gramado extenso, né? E os times de fora encontravam dificuldades e isso se encaixa ao Guarani. O Guarani tem uma ligação muito ruim, né? Com Goiânia, né? Aliás, com Goiânia não, com Goiás, porque em Anápolis, né, certa feita, o Guarani vence o Vila Nova, 2006, vence o Vila Nova por 5-1, 5-0, e acaba rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Na ocasião era o Vaguinho Dias, o técnico do Guarani, ou seja, uma história aí de insucessos, né? Mas a gente espera que hoje o Guarani possa reverter. Há pouco tempo tinha um tabu a ser quebrado contra o maior rival. O Guarani foi no Moisés Lucarelli e venceu com autoridade. Então, quem sabe hoje, claro, é uma outra dinâmica, é o Goiás, né? É um time mais forte, é um time que ainda aspira, alimenta uma possibilidade de acesso, ou seja, a dificuldade vai ser tremenda. Mas não resta outra alternativa, né? Antigamente a gente falava, buscar pontos fora de casa, aí a gente colocava aí 1 pontinho, 3 pontos, hoje não. 3 pontos são essenciais para o Guarani continuar vivo. Não que tira o Guarani do Z4, não, mas pelo menos permanece vivo aí, com certeza uma vitória sobre o Goiás, quebrando um jejum aí, o Guarani ganharia confiança para as 3 últimas partidas. É difícil, é pouco provável? É verdade, concordo, mas é futebol. O futebol já mostrou cada coisa maluca, cada coisa inexplicável, e a gente se apega nestas situações para que o Guarani possa aí vencer o Goiás e dar uma respirada nesta luta maluca para sair do rebaixamento. O Guarani está escalado, Lupe? Queria que você passasse aí rapidamente, né, a escalação para a gente ir anotando aqui também para um debate aqui com o Carlão, porque são muitos pontos que precisam ser analisados diante de uma escalação do Alan Al que me surpreende em alguns pontos. Sim, surpreende principalmente algumas mudanças, né? Principalmente no sistema defensivo. O Guarani confirmado e escalado com o Pegorari no gol. O Ian vai jogar pelo lado direito. Matheus Mancini confirmado com a camisa número 3 na zaga. Primeira vez que ele entra como titular numa partida com a camisa do Bugre. E com a camisa 13, Matheus Salustiano. Na esquerda, Jefferson, que inclusive é formado nas categorias de base do Goiás, está confirmado na esquerda com a 17. Meio campo tem 33, Gabriel Bispo, 2, Heitor e 18, Matheus Bueno. No ataque, João Vitor com a 19, 9, Bruno Mendes e 99, Caio Dantas. É o time que o Alan Al coloca em campo para tentar vencer o Goiás na Serrinha. Tem um banco aí rapidamente, Lucas? Com também? Fred Conte, já que o Douglas... Fred Conte. E não Álvaro, né? Não, então não. o Fred Conte passa o Álvaro aí na hierarquia do Guarani, certo? Certo, Fred Conte que foi o último, né, reforço contratado, né, naquele período em que a janela já tinha fechado. Existia aí uma possibilidade de contratações até o mês de setembro, se não me engano, início de setembro. Então Fred Conte no banco de reservas. Vale destacar que o Vladimir teve um problema e o Douglas Borges também. Emerson, lateral esquerdo. Bacelar tá na zaga, no banco. Douglas Bacelar, zagueiro, tá no banco de reservas. Anderson Leite, Lucas Araújo, Pierre, Estevão, Marlo Maranhão e o Lohan. Banco de reservas com apenas 9 jogadores. Bom, eu tenho muitas perguntas, tá, Carlão? Então vamos por partes aqui, né? Pegorari mantido e acho que muito dessa manutenção é a lesão aí do Vladimir, né? Porque o Pegorari foi muito criticado depois do jogo contra o Novo Horizontino. Em virtude disso que você disse, Júlio, o Pegorari não vem bem, contra o Novo Horizontino comprometeu, assim como todo o sistema defensivo, e o Pegorari vem cumprindo uma trajetória cheia de polêmicas, principalmente nesta Série B do Campeonato Brasileiro, a partir do jogo contra o Botafogo, em que ele falha, o jogo antes também, algumas declarações infelizes.
E vem sendo alvo de críticas por parte da torcida, mas ele só permanece em virtude aí da lesão do Vladimir. Caso contrário, eu acredito que o Vladimir seria o titular na partida de hoje. E confesso que o Fred Conte no banco é uma novidade, mas enfim, né? O Guarani provavelmente já tá olhando também para 2025 nesse quesito dos goleiros, porque o Douglas é pro Náutico, né, Lupe? Já tem um acordo com o Náutico, Tá com né? pré-contrato com o Náutico, né? O Vladimir, eu acredito que não permaneça. Nem o Pegorari, eu acho que permanece no ano que vem. Acho que vai ficar um anticlímax, independente do que aconteça, né? O ambiente não tá legal pro Pegorari, a gente não sabe, né? Mais uma vez, a gente não vive o dia a dia do clube, o vestiário do Guarani, mas até pelos últimos acontecimentos, muitas declarações, o Pegorari há algum tempo vem exagerando, né? Nos microfones, externando alguns problemas, e isso é muito ruim, sintomas de equipe que não tem cumprido um bom papel dentro da competição, mas eu acho que aconteça o que acontecer, se o Guarani conseguir escapar, se o Guarani cair, eu acho que dificilmente, pela trajetória 2024 do Pegorari à frente do gol do Guarani, eu acho que fica muito difícil a permanência dele pro ano que vem. Eu até pedi pro Lupe aqui, qual o último jogo do Matheus Mancini como titular, porque quando ele chegou no Guarani, eu fui olhar a ficha dele e eu tinha em mente que desde o Campeonato Paulista ele não jogava. E é isso mesmo, né, Lupe? Ele fez 4 jogos até agora na temporada. Ele defendeu a Inter de Limeira no Campeonato Paulista. Ele enfrentou a Ponte Preta, esse jogo foi no dia 28 de janeiro, jogou os 90 minutos. Depois entrou no decorrer dos jogos contra Guarani e Botafogo, também pelo Paulistão. E fez a última partida contra o Santos, no dia 9 de março. Vitória do Santos por 3-2, atuou os 90 minutos. Foi a última partida dele. Depois, ficou sem calendário, né? Não tinha nenhum time para atuar. Veio pro Guarani e hoje começa o jogo. Então, desde o dia 9 de março, Matheus Mancini não joga. O Guarani precisava fazer alguma coisa para melhorar essa bola aérea, a bola parada. Olha que coisa, né? O Guarani tem 50 gols sofridos na Série B e dos últimos 12... 7 foram de bola parada, então a defesa tem sofrido muito. Eu acho mesmo que já era a hora do Alain mudar. Aí ele tinha o Lucas Adel, o Renan Santos, que, salvo engano, nem estão no banco. O próprio Matheus Mancini faz essa escolha. Talvez o grande problema aqui seja esse ritmo de jogo, né, Carlão? É verdade, Júlio. É justificável a mudança, né? O Guarani foi muito mal contra o Novo Horizontino, o miolo de zaga principalmente, né? Comprometeu demais. Os 2 gols foram praticamente idênticos, né? Com a ajuda ainda do Salustiano, que foi marcado ali, confirmado como gol contra. Eu acho que a mudança, algo teria que acontecer. Agora, me estranha, né? Diante destes números, o Guarani precisando, um cara que joga 4 jogos na temporada, né? Faltando aí poucos dias para o término de 2024. Agora, aquela coisa, eu vou bater na mesma tecla. A gente não sabe, né? O dia a dia é difícil a gente... Será que o Matheus, então, está treinando bem? Às vezes está treinando bem. Tá treinando mais que os outros, tá voando, e aí tá pedindo passagem. Pode ser que isso esteja acontecendo agora. A gente tem uma certa quilometragem no mundo da bola, né? Com 4 jogos na temporada, acho difícil o Matheus estar à frente, por exemplo, do Lucas Adel. Não que o Lucas Adel seja o novo Amaral, o novo Pereira, né? Que a gente mostrou aqui ontem na partida contra o Coritiba em 91, muito longe disso. Mas o Lucas Adel, bem ou mal, está em ritmo, né? Não sendo um titular, mas está ali, frequentando a reserva, ora sendo utilizado. Então, pelo menos em ritmo de jogo, ele está à frente do Matheus Mancini. Agora, vai saber, né? Vai saber se no dia a dia o Matheus Mancini não está jogando muita bola, então por isso foi o escolhido. Mas realmente causa uma certa estranheza, sem dúvida alguma. E essa estranheza, ela fica maior porque, por exemplo, o Pedro Henrique, lembra dele? Que estava afastado, voltou, Sim. Ele estava no banco contra o Novo Horizontino. Hoje nem no banco está de novo. Aí você pega o Brunão, que veio de Portugal, se não me engano, né? Quem? Brunão. Grande Brunão. Sim, eu fiz um jogo em que ele estava no banco. Não sei se foi contra o CRB, ele não foi entrou aqui em Campinas. Não entrou. Eu acho que dos reforços que foram contratados na janela do meio do ano, ele foi o único que não jogou, além do Daniel dos Anjos, que foi embora antes mesmo de ter uma oportunidade. Então, eu fico com uma sensação, eu não sou comentarista, mas eu tô com uma sensação, viu, Júlio? Sabe aquela sensação de que já vamos começar a olhar pra frente e começar a planejar? Porque é um pouco estranho.
A própria, né, gente, também... Ou é um all-in, né? Ou é assim, já vamos pro tudo ou nada? Pode ser. Vamos mexer aqui e ver o que acontece. A própria também, a própria lesão do Luan Dias, né? Mais uma vez, a gente não tá no dia a dia, de repente, os treinamentos e tal, mas ele foi pivô de polêmica na semana. Sabe por que me estranha, Carlão? Porque o Luan, ele foi responsável por dar a última entrevista antes da viagem. Sim. Pós-treino. Então... E aí, de repente, ele é cortado... E ele termina o jogo num nível excelente. Foi o melhor jogador do Guarani contra o Novo Horizontino. Eu não vou alegar nada aqui. Mas porque a gente não tem prova, eu não sou médico, pô. Um sentimento que eu tenho é que é estranho. Fica, Júlio, estranho. Então, o problema, isso é um debate, Júlio, Lupe, amigos que estão acompanhando, os torcedores bugrinos, com essa roupagem agora do Guarani, o caso... De não acompanhar os treinos, né? Hora ou outra abre uma janela para a imprensa, dá margem a suposições, né? Sim, dá margem a suposições, porque, ô Júlio, o Luan, ele faz eu não tô falando do resultado, ele faz um baita jogo contra o Novo Horizontino. Eu gostei muito da atuação do Luan Dias, não só contra o Novo Horizontino, mas desde a chegada do técnico Alan Al. Parece que o Luan assumiu a responsabilidade de que ele é o cara diferente da equipe. Aí ele termina o jogo bem demais, fisicamente. Não termina mancando. Aí ele dá uma entrevista, cara, pé da vida. Claro, depois do jogo, ou depois foi terça-feira o jogo, né? Tivemos aí mais alguns dias de treinamento. A entrevista coletiva, Lupe, foi ontem. Então. Da margem a gente... Causa estranheza, vai. Causa estranheza. Fica um sentimento estranho. Fica um sentimento estranho. E o futebol, ele é muito complexo nesses momentos, né? Porque, ainda mais hoje, quando você não tem a imprensa podendo atuar no dia a dia, presente ali, como tinha antigamente com os chamados setoristas, é muito fácil você colocar ali, fulano tá machucado. E como que a gente vai apurar isso? Sem acesso ao clube? Não tem como. Então, assim, a gente fica nas mãos do clube. A gente tem que confiar na informação que o clube tá passando. Mas nós, como jornalistas, no momento de fazer o nosso trabalho, que é uma apuração, que é investigar se aquilo é verdadeiro ou não é bem assim, a gente fica refém. Então, eu acho estranho. Eu acho estranho demais essas notícias envolvendo a ausência de alguns jogadores do Guarani, principalmente o Luan Dias. E isso que tem causado um pouco desse embate, às vezes, em coletiva, entre treinador e repórter. Sabe por quê? Porque o que a gente vê? A gente vê o produto final. Qual que é o produto final? O jogo. O jogo, e a gente entende isso, às vezes não dá certo. Eles tentaram fazer algo durante a semana que não foi, que não teve sucesso. Só que aí as críticas, elas começam a aparecer nas perguntas para os treinadores. E aí a gente vê muito embate, por isso o produto final para comentarista, para narrador, para repórter é o jogo. E o jogo às vezes não retrata aquilo que é feito na semana. E falando agora, né, sobre o risco do Guarani, esse momento é complexo, porque tem que pegar a calculadora, é difícil. Pegar, não. O Guarani tem, segundo o espião estatístico, né, que é uma ferramenta utilizada aí pelo Globo Esporte, 98% de risco de rebaixamento. E diferente do que disse o Alan Al depois do jogo contra o Novo Horizontino, o Guarani não depende só das próprias forças. Nas contas, o Guarani tem que vencer os seus jogos restantes e contar com a combinação de outros resultados. Porque num cenário hipotético em que todos os times da parte de baixo consigam vencer os seus jogos, o Guarani terminaria como 18º e não fora da zona de rebaixamento. Então, basicamente, o Guarani precisa ser melhor do que 4 times nesses últimos 4 jogos. Então, num cenário em que o time consegue 100% de aproveitamento nessas últimas 4 partidas e chega a 43 pontos, ele precisa de pelo menos 4 desses cenários aqui, ó. O Brusque só pode fazer no máximo 10 pontos, o Ituano no máximo 8 pontos, o CRB no máximo 7 pontos, a Ponte pode fazer no máximo 5 pontos, o Botafogo no máximo 4 pontos, o Paysandu no máximo 3 pontos e a Chapecoense no máximo 3 pontos. Resumindo, se ele chegar em 43, ele precisa que pelo menos 4 times terminem abaixo dos 43 pontos também. É que no caso aqui, por exemplo, do Brusque, aí o Guarani tem uma vantagem no número de vitórias. Então, ele vai precisar ser melhor do que 4 times. E aí, conforme esse número diminui, por exemplo, se ele vence 3 e empata 1,
Aí esse corte ele vai ficando cada vez mais difícil. Aí o Brusque só pode fazer 8 pontos, o Ituano só pode fazer 7, o CRB só pode fazer 5, a Ponte só pode fazer 3, o Botafogo só pode fazer 2, Paysandu e Chape só podem fazer 1. Se o Guarani de repente conseguir 3 vitórias, 40 pontos dá pra escapar, Júlio? Dá, mas aí o Brusque só pode fazer 7 pontos, o Ituano só pode fazer 5, o CRB só pode fazer 4, a Ponte só pode fazer 2, Botafogo só pode fazer 1 ponto, Paysandu e Chapecoense não podem pontuar mais. Então são cenários difíceis, mas o mais plausível aqui para ter alguma chance é vencendo 4 partidas, ou no mínimo 3 vitórias e um empate para chegar em 41 pontos. Hoje, em caso de derrota, mesmo que a matemática não confirme, vai ser muito difícil o Guarani escapar de um rebaixamento à Série C da próxima temporada. Por isso que o jogo de hoje contra o Goiás é um jogo acirradíssimo, inclusive, né, Lupe? O Goiás, pro Goiás também é importante o jogo hoje. Porque se o Goiás vence, ele vai a 54, fica a 5 do Mirassol, que vai jogar na terça-feira contra o Curitiba. Então, o Goiás é a mesma situação. Assim, da mesma forma que o Guarani tem chances mínimas de permanência, o Goiás tem chances mínimas de acesso, mas para que essas chances sejam alimentadas, precisa da vitória hoje também contra o Bugre, né? É isso, e esse é o discurso lá em Goiânia, né? Inclusive, o técnico Wagner Mancini vem batendo muito nessa tecla, que ainda não jogou a toalha, mas sabe que é uma matemática muito difícil de ser conquistada. Precisa vencer aí todos os jogos até o fim da competição e ainda torcer aí pelo tropeço dos adversários. Aliás, o Wagner Mancini falou a respeito dessa matemática e desse encaixe que a equipe teve muito tarde na Série B do Campeonato Brasileiro. O importante é que a gente está evoluindo, nós estamos vivos ainda na competição, nós não jogamos a toalha, a gente sabe da dificuldade, que é difícil, mas jogo a jogo a gente vem melhorando, jogando melhor, atingindo boas métricas, fazendo mais gols, não sofrendo gols, que também é muito importante, porque solidifica o sistema defensivo. Eu acho que tudo isso é importante quando você tem que terminar um campeonato com dignidade. Se a gente vai conseguir atingir o objetivo ou não, nós só vamos saber daqui a um tempo, mas é importante você passar para o torcedor que há um trabalho, que há uma melhora em todos os sentidos, não só na parte tática e técnica, como também na parte física. A equipe hoje, ela suporta melhor as ações que tem que fazer, então isso, de certa forma, contribui também para que não só a boa organização do time em campo, na parte tática, acho que a gente encontrou o time, os 11 ideais, né? Mas também pelo lado emocional a equipe hoje vive um bom momento. Então a gente fez um trato de fazer a nossa parte e o que tiver que acontecer, vai acontecer. Quando você começa a olhar para o outro, secar, dá um sentimento ruim na gente. A gente não quer fazer isso porque nós temos amigos em todos os clubes. Mas é importante, antes de mais nada, a gente fazer a nossa parte como a gente tem feito. É uma pena, talvez, que o time tenha engrenado um pouquinho depois do que nós esperávamos, eu, o Hever e toda a comissão, mas é importante também estar vivendo esse momento, porque mostra reação, mostra trabalho, mostra uma série de coisas que, quando você não obtém vitórias, ficam sempre na boca de todos, como se a gente não estivesse atingindo os objetivos propostos. Bom, esse então o Wagner Mancini, técnico do Goiás. E só para devolver, Júlio, alguns ingredientes interessantes, né? Por exemplo, nós temos o Mancini, o Matheus Mancini, zagueiro do Goiás, pela primeira vez como titular contra o pai, o Wagner Mancini, que é técnico do Goiás. E também tem um encontro interessante que lá no início da temporada deu muita confusão. Regis está no banco pelo Goiás e reencontra o Guarani. Clube que ele teve muito sucesso naquela temporada do quase acesso, voltou na temporada passada, né? Ficou um pouquinho, mas não começou a Série B. Então tem esses detalhes também da partida curiosos. Pai contra filho, Wagner Mancini contra Matheus Mancini, e o reencontro de Regis, camisa 10, que não veste mais a 78, né? Ele tá com a 10 no Goiás, reencontrando o Guarani. Pois é, né? Que situação. O Regis, todo mundo acreditava que teria uma grande
temporada, né, no Guarani, sem a concorrência que teve no ano passado, né, queria se firmar. Teve aquele problema com o Humberto Louser no começo do ano, foi para o Goiás também convivendo com lesões, com falta de oportunidades. O Regis ainda não conseguiu emplacar, né, com a camisa do Goiás. Aliás, até falando em Regis, em meia, quem é que vai armar o jogo para o Guarani hoje, né, Carlão? Porque o Guarani volta ao esquema com 3 atacantes, sem o Dias, o Heitor vai jogar no meio, vai jogar atrás. Sim. Dá para imaginar uma formação? Cara, desta escalação, quem tem uma capacidade técnica assim mais apurada para fazer este serviço, ainda que não com a qualidade de um camisa 10, é o Matheus Bueno, né? Talvez ele seja o cara aí para jogar um pouco mais adiantado, mais perto dos atacantes. Né, o Heitor, se jogar na segunda linha, tem aí uma boa bola parada, mas não tem uma criatividade de um Luan Dias, do próprio Regis, que nós estávamos falando aqui, que hoje está do outro lado. Então, com esta escalação, eu acredito que o Matheus Bueno deverá fazer este serviço, né, de tentar armar o time, de organizar o sistema ofensivo, de encostar nos atacantes. Não tem a qualidade do Luan, mais uma vez, mas dentre esses 11 aqui é o cara que tem uma intimidade maior com a bola. Pois é, né? Vamos esperar para ver a disposição tática desse time do Guarani hoje contra a equipe do Goiás. Começou na Vila Belmiro, em 7 minutos do primeiro tempo, já teve até a bola na trave do Santos. Santos e Vila Nova, Peixe pressionando muito, precisa hoje vencer e torcer por um tropeço do Ceará contra o Avaí para garantir o acesso matemático. É só uma questão de tempo, né? Sim. Provavelmente o Santos campeão e com acesso garantido ainda nessa ou na próxima rodada, numa campanha mediana do Santos na Série B do Campeonato Brasileiro. É uma campanha com 8 derrotas, né? Então o Peixe não disparou como outros times que recentemente participaram da Série B dispararam. Uma campanha parecida com a do Inter em 2017, né? Que o Inter foi lá no finalzinho, né? E, salvo engano, o Inter não foi campeão naquele ano, né? Foi aquele ano foi em o que América, né? O América, foi o América, campeão, o Guto Ferreira já tinha conquistado o acesso, né? E acabou não ficando na reta final dos jogos. Só para te ajudar também, Júlio, temos um jogo na Série A. O Bragantino vai empatando com o Cuiabá 0-0, 41 minutos do primeiro tempo do jogo dos desesperados, hein? Aliás, falando em desesperados, ontem acompanhei Fluminense e Grêmio, 2-2. Que treta, hein? Do Luiz Antônio Venker de Menezes, o Mano Menezes com o Marcelo. E hoje o Fluminense anunciou a rescisão com o Marcelo, né? Não sabemos se diretamente algo que está relacionado a essa discussão, né? Com o Mano Menezes, mas na nota o Flu cita que foi um comum acordo. Eu acho que houve um desgaste, né? Pelas informações até apuradas pelo GE. Globo, o Marcelo estava com uma sensação de desgaste na relação com os jogadores e a decisão do Fluminense foi para manter os laços institucionais e afetivos com o jogador, então para preservar essa relação já estava tomando um rumo ali difícil, né, Carlão? E a gente volta a falar sobre o ambiente do futebol, que às vezes é difícil ser decifrado. O fato é que ficou feio, né, a discussão do Mano com o Marcelo ontem. Feio, né? Foi externado, nada agradável por dois profissionais que têm muita história. O Marcelo, uma história sensacional no futebol internacional, referência no Real Madrid, o maior clube do mundo. O Mano Menezes com uma carreira consolidada como treinador. Vexame, né? Vexame e triste a maneira como o Marcelo encerra a trajetória dele no Fluminense, né? E o Fluminense, engraçado, né, Júlio, vive um 2024 assim, não conseguiu desfrutar do que foi 2023, né? Porque ele volta para a temporada 2024 muito mal. O Fernando Diniz, que era um símbolo, né, do Fluminense da Libertadores, é mandado embora. Vem o Mano Menezes, e aí há esse problema com o Marcelo. Me lembrou também aquele problema Oswaldo Oliveira com o Ganso, lembra? Acho que há 2, 3 temporadas também foi mais ou menos foi parecido, né? Mas triste, o Marcelo deve ter dito alguma coisa. Me parece que os dois já não tinham uma boa relação desde os tempos de seleção brasileira, Mano Menezes e Marcelo. Mas para o Mano ter tomado aquela atitude, eu acho que o Marcelo cometeu aí alguma ingerência, alguma ironia, algum comentário, como o próprio Mano disse, né, um comentário que ele não gostou. Aí tem a hierarquia, né? O Mano é o treinador. Eu acho que se tem algum problema, esse problema tem que ser resolvido no vestiário, não da maneira como foi. E o Marcelo, uma das lendas aí atuais do futebol brasileiro,
ele sai pela porta dos fundos, mesmo com um bom relacionamento, o Fluminense fazendo questão de colocar isso, mas sai pela porta dos fundos. Mas a imagem foi bem assim. Nossa. Assim, foi. A gente sabe quando você fica com vergonha? Sim, fala, nossa, sim. que vergonha. Um time como um clube como o Fluminense, um técnico como o Mano Menezes, um jogador como o Marcelo. E o Mano empurrando então, ele. Eu acho que o Mano Senta perde um pouquinho da razão no ato de empurrar. De empurrar, sim. Ele poderia sim. até cancelar a substituição. Chama o John Kennedy, ó, senta lá, eu vou trocar. Sim. Avisa ali o quarto árbitro, assim, ó, não põe o Marcelo, não vai entrar mais. E aí deixa no colo do Marcelo, entendeu? Agora empurrar mesmo você na condição de técnico, sim, você não pode cometer. Existe a hierarquia, eu acho que faltou o respeito do Marcelo com o Mano ao fazer algum comentário que tenha desagradado o treinador, mas aí também a mesma situação, não justifica o empurrar, né? Antes de tudo tem o respeito, né? Também me faz lembrar certa feita Renato Gaúcho e Valdir Papel. Não sei se você lembra a final da Copa do Brasil. Aí você complica a gente. 2006, o Renato dá um empurrão no Valdir Papel. Não foi numa situação assim, mas teve essa novela, né, esse dramalhão mexicano, algo muito feio, né, em se tratando de dois profissionais consagrados e vestindo uma camisa tão gloriosa como a do Fluminense. Eu vou pro intervalo, mas só vamos lembrar que o Mano Menezes está numa temporada difícil, que ele precisa de uma reflexão também. Porque ele expôs o Yuri Alberto várias vezes no começo da temporada quando estava no Corinthians. Então, isso não pode virar um hábito do Mano Menezes, até porque nós sabemos como o jogador de futebol é vaidoso, né? Então, ele tem que tomar cuidado com isso também. E só pra fechar esse assunto, uma pergunta até que foi curiosa, eu tava acompanhando esse jogo com a minha esposa, né? Estava vendo esse jogo, porque não tinha nada passando na televisão. Estávamos quase dormindo quando de repente aconteceu o ato. Aí ela, o ato do empurrão do Mano Menezes no Marcelo. Aí ela fez a seguinte pergunta, mas que estranho. O Marcelo não é maior que o Mano Menezes? Aí eu fiquei sem resposta. Mas correu risco, A partir do momento que o Mano empurra, ele dá o direito do Marcelo reagir. Né? Olha que confusão. E no fim das contas, estava 2-1 pro Fluminense. Foi lá e tomou um empate no finalzinho. Tomou um empate o Reinaldo. Pra mim, num pênalti claro, né? Teve a discussão, mas eu achei pênalti do Fábio. E a cobrança do Reinaldo, hein? Nossa, o Reinaldo bate bem. Kingnaldo, né? Kingnaldo. 4h45, já mais de Guarani e Goiás. A bola rola 5 horas na Serrinha. Daqui a pouco a gente volta aqui no Futebol Globo CBN. Goiás, Guarani. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes, de segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Conselho de Classe. Toda semana, um debate sobre os rumos da educação pública no país e um destaque das principais novidades sobre o tema. O superintendente executivo do Instituto Unibanco, Ricardo Henriques, aborda o assunto com dados, levantamentos, pesquisas e muita experiência. Todas as segundas, dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. 4 em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação: Carlos Eduardo Éboli. Estúdio CBN. De segunda a sexta, sempre das 2 às 4 da tarde, você confere entrevistas, educação, tecnologia, cultura e muito mais. Em 99,1 FM. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo.
Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola. Goiás, Guarani. Com Júlio Nascimento. Já já tem bola rolando na Serrinha, em Goiânia, pro duelo entre Goiás e Guarani, a 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No mesmo horário, Chapecoense e Novo Horizontino vão jogar. Bola rolando em 17 do primeiro tempo, um amasso do Santos até aqui contra o Vila Nova. 0-0, o Peixe precisa vencer e torcer amanhã por um tropeço do Ceará para confirmar neste fim de semana o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Bom ver o Santos voltando, né, Carlão? Mas 2025 vai precisar de um time mais competitivo para não sofrer. Nossa, mas um time completamente diferente desse de 2024. Eu esperava uma Série B mais tranquila, mais confortável para o Santos, principalmente em nível de atuação, né? E esse é um questionamento da torcida do Santos. O Santos, o torcedor do Santos, ele não admite só o resultado, precisa jogar, tem um DNA santista e isso não aconteceu. Então, por isso, muitos problemas aí no relacionamento entre torcedores e o técnico Fábio Carille. Vai subir, mas para 2025, um banho de loja. Exatamente, né? O time do Santos precisa pensar melhor nesse planejamento para a próxima temporada de 2025. Faltando 10 minutos para começar o jogo em Goiânia, o Guarani enfrentando a equipe do Goiás. O Bugre precisando dessa vitória para, de fato, respirar e ainda ter chances matemáticas de permanência dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. O Lupe já trouxe, né? O Luan Dias é o principal desfalque. Aliás, Lupe, você esteve na entrevista do Luan Dias, onde ele explicou, né? Aquela polêmica frase depois do jogo contra o Novo Horizontino, que ele saiu xingando todo mundo, chamando todo mundo de pipoqueiro. Queria que você trouxesse um pouquinho desses bastidores, né? Sobre essa entrevista do Luan Dias depois dessa grande polêmica no Brinco. O Luan Dias hoje está fora do jogo, né? Teve um problema e não se recuperou a tempo, mas ontem, na sala de imprensa do Estádio Brinco de Ouro da Princesa, o jogador esclareceu alguns pontos, porque na derrota para o Novo Horizontino, ele foi o único a falar com a imprensa ainda no gramado e desabafou, né? Usou o termo pipocou para os jogadores do Guarani no duelo contra o Novo Horizontino e disse muitos palavrões. Na coletiva ontem ele estava um pouco mais calmo, falou dessa explosão que teve e também da situação envolvendo o Guarani na tabela de classificação. Saí de cabeça quente no resultado que, ao meu ver, um jogo que a gente tinha totais condições, a gente jogando em casa, um repertório pra gente, né? E partidas boas dentro de casa, com vitórias. A gente estava 3 meses sem perder aqui dentro da nossa casa, então a expectativa era muito grande, né? E quando acontece algo que realmente você queria ganhar e acontece ao contrário, você se frustra, né? Como eu saí ali muito bolado, né? E aí foi algo que eu soltei do meu coração, mas ali foi ao todo, especificamente não foi direta para ninguém, né? Ali foi é o nosso grupo mesmo, porque é a gente que tá ali dentro de campo, é a gente que faz acontecer. Envolve tudo, né, cara? Envolve tudo. Eu que tô aqui cheguei no começo da Série B, né? A gente tinha uma expectativa muito grande de fazer um bom campeonato, né? Mesmo com essa dificuldade que tiveram no Paulista, né? Com chegada de reforços. A gente implementou algo assim, nós mesmos aqui jogadores, né, se fechou bastante, até o pessoal que acabou indo embora, mas infelizmente é o futebol, né, cara? A gente não tem como saber o porquê, agora pensar o que aconteceu, né? Não tem o que falar, o futebol é isso. Uma hora você tá bem, outra hora você tá mal, e assim é o futebol. Que a gente fez
um segundo turno assim de estar ali brigando entre os 10, né? Se a gente fizesse a mesma coisa no primeiro turno, mas infelizmente a gente teve 2 vitórias e 5 empates, muito pouco. Mas pelo menos feito uns 20 pontos, não estaria hoje nessa situação, entendeu? Mas é complicado, como eu falei, o futebol é isso, cara. Não tem o que fazer agora, olhar para trás e ver o que foi feito de errado. Não tem, futebol é isso. Agora é levantar a cabeça e procurar buscar as vitórias que a gente tem pela frente, né? E torcer aí, né, pelos resultados de outros, mas principalmente a gente tem que fazer a nossa parte. Esse, o Luan Dias, Júlio. Pois é, eu tô com o Luan. Acho que o grande problema do Guarani foi de fato, né, Carlão, o primeiro turno, né? O Guarani tá pagando pelo primeiro turno. No 11 pontos é quase que impossível conseguir aí uma recuperação. A partir da chegada do técnico Alan ao Guarani ganhou uma cara, se tornou um time mais competitivo. Tanto é que eu acho que a campanha que se encaixa com esse time do Guarani é a campanha do segundo turno. Eu acho que se fosse a Série B inteira, mais ou menos com os números do segundo turno, o Guarani não iria brigar pelo acesso. Eu acho também que não tem time, não teria equipe para isso, mas também não tem time para ficar assim na lanterna durante praticamente todo o campeonato, né? Então, por isso, infelizmente, né, espero estar enganado, mas infelizmente passa a impressão que reagiu tarde demais. 4 horas e 54 minutos. Atenção, ouvinte da CBN Campinas, aumente o volume do rádio porque é hora de escalar Goiás e Guarani. Escalação. Definido e escalado pelo técnico Alan Al, o Bugre enfrenta o Goiás no estádio da Serrinha com Pegorari, camisa número 1 no gol. Na lateral direita com a 29, Ian. Na zaga 3, Matheus Mancini. 13, Matheus Salustiano. E com a 17 na esquerda, Jefferson. Meio campo tem 33, Gabriel Bispo. 2, Heitor. E 18, Matheus Bueno. No ataque, 19, João Vitor. 9, Bruno Mendes. E 99, Caio Dantas. Repetindo a escalação do Bugre. Pegorari, Ian, Mancini, Salustiano e Jefferson. Bispo, Heitor e Bueno, João Victor, Bruno Mendes e Caio Dantas. No banco, à disposição de Alan Al, 50 Fred Conte, meia dúzia Emerson, 23 Bacelar, 5 Anderson Leite, 21 Lucas Araújo, 47 Pierre, 11 Estevan, 77 Maranhão e 39 Lohan. Eu sou Goiás, eu sou Goiás. Definido e escalado pelo técnico Wagner Mancini para enfrentar o Guarani com 23, Tadeu no gol. Na direita com a 27, João Vasquez. Na zaga 14, Lucas Ribeiro, 37, Messias. E na esquerda com a meia dúzia, Sander. No meio campo, 77, Marcão, 50, Juninho e 8, Rafael Gava. No ataque, 31, Wellington Matheus, 18, Breno Herculano e 80, Rildo. Repetindo a escalação do Esmeraldino. Tadeu, John Vasquez, Lucas Ribeiro, Messias, Sander, Marcão, Juninho, Gava, Wellington Matheus, Breno Herculano e Rildo. No banco, à disposição de Mancini, 1, Thiago Rodrigues, 41, Ezequiel, 7, Paulo Baia, 10, Regis, 13, Anthony, 16, Aloísio, 19, Edson Felipe, 25, Ian Lucas, 29, Reinaldo, 70, Natan Melo, 97, Larson e 99, Edu. A arbitragem do jogo. O trio de arbitragem do Espírito Santo, Diógenes Padovani, é o responsável pelo apito. O assistente de número 1 se chama Fabiano Ramires e o 2 tem a graça de Pedro Amorim de Freitas. O árbitro de vídeo é Rodrigo Nunes Sá, do Rio de Janeiro. O comentário do jogo. Carlos Eduardo de Freitas. Ok, Júlio Nascimento, uma escalação diferente, né? Principalmente pela ausência do Luan Dias. O Guarani perde muito, principalmente no setor de criação. Sem o camisa 10, o Guarani vai ficar meio acéfalo, né? Porque até quem que vai fazer, às vezes, do Luan Dias, né? O Júlio até me perguntou.
destes jogadores escalados, talvez o Matheus Bueno tenha aí um pouco mais a capacidade de organizar a equipe. Não tem a qualidade do Luan Dias, mas é um cara que deve fazer ali a aproximação dos atacantes. Heitor também escalado na segunda linha, é um cara que pode, através dos chutes, alguns, né, dos cruzamentos e tal, ajudar o setor ofensivo, mas é um Guarani que pede muito com a ausência do Luan Dias. Um jogo em que eu acredito com o Goiás pressionando demais, né, até em virtude da situação no campeonato. O Goiás aspira, alimenta, tem a chance ainda de subir de divisão, por isso encara esse jogo como mais uma decisão. Vem aí de um retrospecto invejável nas últimas rodadas, enfileirando vitórias, então por isso entende que é um jogo vencível. Então o Guarani vai ter que ter muita cabeça no lugar, muita força mental, claro, qualidade, concentração defensiva para encarar o Goiás de igual para igual. É um Goiás favorito, evidentemente, por tudo que cerca o Esmeraldino nesta partida. Mas vamos ver se o Guarani surpreende a todos, eu acho que inclusive a ele mesmo, e consegue voltar de Goiânia com os 3 pontos na bagagem. Esse Carlos Eduardo de Freitas com análise completa de Goiás e Guarani. A bola vai rolar em instantes na Serrinha. De um lado o Bugre precisando vencer para continuar alimentando chances de permanência. Do outro Goiás que ainda sonha com acesso, chances remotas, mas precisa da vitória para continuar matematicamente com essa possibilidade. Aproveitando aqui, mandar um grande abraço para Júlio Velarde, um dos grandes cinegrafistas do Brasil e um dos caras mais otimistas do mundo. Então, um grande abraço para o Júlio Velarde, nosso companheiro de Grupo EP. E está ouvindo, sintonizado, indo embora, descansar, até porque já fez todo o trampo de hoje. Sim. E grande abraço para o Julião que mandou um WhatsApp aqui. E valeu, hoje, Júlio. E hoje não dá para pescar porque está chovendo em Campinas. Né? Isso, hoje não tem como. Aí não tem que adiar a pesca. Grande precisa Júlio sossegar Velarde. um pouco, né? Porque não é possível, toda hora que bato ali no Stories, ou tá mexendo no carro ou tá pescando. Grande Júlio Velarde, o Julião. Vai começar o jogo, o Guarani hoje jogando de branco, camisas brancas, shorts verdes, meias brancas, o Guarani com seu uniforme número 2, enfrentando o Goiás, que é justamente o oposto, né, do uniforme do Guarani, uniforme número 1, camisas verdes, shorts brancos e as meias na tonalidade verde escuro. Esse é o time do Goiás hoje do professor Mancini. Um duelo familiar. De um lado, Matheus Mancini, zagueiro do Guarani, filho de Wagner Mancini, que é o técnico do Goiás, hoje pai e filho, em lados opostos, duelando na Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, a Ponte que já viveu duelos familiares, né? A Ponte tinha o Nelsinho Batista enfrentando o Eduardo Batista e agora é a vez do Guarani com um duelo familiar da família Mancini. E você sabia que quando o Matheus Mancini é apresentado em algum clube, eu já tive a oportunidade de participar de 3 apresentações dele no Botafogo de Ribeirão, no Vila Nova lá em Goiânia e no Guarani. Ele não gosta quando a pergunta é feita da seguinte forma: como é que você lida com essa pressão por parte do seu pai, que é treinador? Ele fala assim, normal. Tá com quase 30 anos nas costas já, né? Tem 10 anos de carreira e tem que responder isso aí. Muito bem, vai começar o jogo. Saída de bola pertencendo ao time do Goiás. Começa atacando à esquerda das cabines de rádio e televisão. O time do Goiás, consequentemente, o Guarani atacando para o outro lado neste primeiro tempo. Muita expectativa da torcida bugrina em saber como vai ser o desenho tático do Guarani hoje, sem a presença do seu camisa 10, Luan Dias, que está fora do jogo, está lesionado. Apita o árbitro. Mexe na bola o Goiás. Começa o jogo em Goiânia. Goiás, Guarani. Pode ligar que aqui tem jogo, tem muito futebol pra você. A bola volta pro time do Goiás pelo campo de ataque. Bola lançada pela ponta direita, tenta o lançamento lá pra grande área. O John Vasquez, ele foi desarmado, a bola volta pro time do Esmeraldino pelo campo de defesa. Vem com um zagueirão para sair do jogador Lucas Ribeiro. Entrega a bola pertinho dele pra Messias. Messias tenta a ligação direta, jogada pelo lado direito do campo. Afasta a defesa do Guarani, vem pro corte. A bola volta no rebote pra João Vitor. Escapa na marcação no primeiro limpo lance. João Vitor lança Bruno Mendes. Bruno Mendes no combate contra Lucas Ribeiro. Vem ele no mano a mano, espera a passagem de um companheiro, se apresenta Caio Dantas. Bruno Mendes, ainda ele no controle de bola, entregou, soltou para Jefferson. Jefferson recomeça para o time do Guarani, sai jogando lá atrás pelo campo de defesa, solta a bola agora com o Matheus Bueno. Matheus Bueno levanta a cabeça sem opção, foi obrigado a voltar com o Matheus Mancini, fazendo a sua estreia com a camisa do Guarani. Matheus Mancini recua, Pegorari sai jogando para o time do Guarani, faz ali o gesto, quem vai mandar a bola lá para o campo de ataque, ele rifa com o pé direito na direção do João Vitor, sobe de cabeça o atacante do Guarani, vai conseguir o domínio. João Vitor, ainda ele dominou pela ponta
esquerda, vem para a jogada em linha de fundo, João Vitor acelerou, soltou para Caio Dantas, ajeitou para Matheus Bueno, veio no combate, escapa do primeiro, soltou a João Vitor para Caio Dantas, aberto pela ponta esquerda, pintou cruzamento da grande área para Bruno Mendes, Lucas Ribeiro afasta, a bola voltou para Bispo, tentou de fora da área, a bola bate na marcação, vai voltar para Heitor, chega a defesa do Goiás para fazer o corte, vem com o Sander, ele domina, sai jogando com tranquilidade para o time do Esmeraldino, coloca Rildo para correr, aberto pela ponta esquerda, lá vem Rildo na velocidade contra a marcação do primeiro, ainda ele contra Ian, ajuda na cobertura, defesa do Guarani, vem Salustiano rasgando por baixo, afasta o perigo, tira dali, a bola fica para Juninho, recomeça o time do Goiás, entrega a Rafael Gava, o articulador do time, ele solta a bola no comando para Lucas Ribeiro, devolução vem com Rafael Gava, pisa na bola com categoria, faz o toque por dentro, solta a bola para Marcão, Marcão para Gava, Gava na ponta esquerda para Sander, Sander puxou pro pé direito, vai tentar a cavada para Herculano na grande área, afasta a marcação, tira dali, a bola volta ainda pro time do Goiás, lá pelo campo de ataque, domina, sai jogando com Rafael Gava, escapa da marcação no primeiro, tenta o passe por dentro, boa bola boa para Juninho, linha de fundo, cortou, Ian puxou pra grande área, ainda ele, Juninho carregou, soltou atrás pra Gava, puxou pé esquerdo na bola, vai bater pro gol, afasta a defesa do Guarani, o perigo ali bloqueando a tentativa do chute, a bola volta ainda pro time do Goiás, é pra Gava, Gava pintou na grande área, o cruzamento, afasta a defesa do Guarani, tira dali, a bola volta pra Marcão, pro time do Bugre, pra Messias pra Marcão, devolução vem com Messias, aberto pelo lado direito, lá vem o zagueirão, vai tentar o cruzamento da grande área, sobe a defesa do Guarani, vem pro corte Salustiano, a bola fica pra Bruno Mendes, recomeça para o Guarani pelo campo de defesa, rola a bola por dentro, lá vem o Guarani na velocidade de Matheus Bueno, lançamento pela ponta esquerda, colocou pra correr em profundidade, é o João Vitor, tentou fazer o drible pra cima do John Vasquez, chega a defesa do Goiás na cobertura, coloca a bola para fora, apenas o arremesso manual marcado é para o time do Goiás fazer a cobrança pelo campo de defesa. E aí, Carlão, 3 minutos do primeiro tempo, já deu para ter uma análise do desenho tático do Guarani? O Goiás vem para cima, né? O Goiás vem para cima, o Guarani vai precisar aí de muita força defensiva para segurar o ímpeto goiano. Matheus Bueno chegando um pouquinho mais, né? Concretizando aquilo que a gente imaginava de ser o cara da aproximação, o próprio Heitor também. Mas é um Goiás pressionando, dominante nos primeiros minutos, e o Guarani tentando aí diminuir um pouco o ímpeto do Esmeraldino. 3 minutos e 30 é o primeiro tempo para você ligado aqui no Futebol Globo CBN Campinas. Goiás e Guarani estão jogando na Serrinha, em Goiânia, 0-0, tudo igual. Por enquanto é o começo da Série B do Campeonato Brasileiro, 35ª rodada. A bola volta para o time do Guarani pelo campo de ataque. Matheus Bueno, como articulador, vem para o campo de ataque, faz o passe errado, a bola volta de graça para o Goiás. Sai jogando pela ponta esquerda, o time do Esmeraldino vem com o Wellington. O Wellington tentou o levantamento lá para o campo de ataque para Herculano. Recupera a defesa do Guarani, vai sair jogando com o Matheus Salustiano. Ele volta para o goleiro Pegorari sem pressa nenhuma, o time do Guarani trocando passes, vai ganhar tempo para se organizar. O goleiro do Bugre. Tem informação, tem gol, pois não, Antônio Lupe? 6 minutos de jogo e tem gol que mexe na parte de cima da tabela e também na parte de baixo. O Novo Horizontino abre o placar contra a Chapecoense. Neto Pessoa foi pra rede. Chapecoense 0, Novo Horizontino 1. Esse jogo na Arena Condá. É a briga pelo título da Série B do Campeonato Brasileiro. Vem Goiás para ataque. Lá vem Gava, lançou Sander de primeira na cobertura. Heitor afasta o perigo, tira dali, vai sair jogando com o Ian. Tentou na primeira, Ian ameaçou na segunda, foi inteligente. Agora o camisa 29 do Guarani vai ganhar um lateral na ponta. E preocupação, hein? Desaba um jogador do Guarani, me parece o Bruno Mendes lá no ataque, hein, Lupe? É uma situação que preocupa porque o arremesso lateral é pro Guarani, mas o árbitro ainda não autorizou porque o jogador do Bugre tá caído lá no ataque, é o Bruno Mendes, mão no tornozelo esquerdo. Tá caído o atacante do Bugre, ele pediu ali um tempinho, mas ele recebeu um pisão na disputa de bola com o Messias. Tá caído, o jogo tá parado, 0-0. É, tá pedindo pra esperar, né? Quando cortou ali, tava com a mão no calcanhar, eu até assustei. Porque recentemente passou por uma lesão de Aquiles. Eu tô olhando ali, o Bruno Mendes aparentemente vai se levantando. Tomara que não seja nada demais. Fato é que ele já tá tudo bem com camisa 9 do Guarani. Boa notícia. 5 minutos do primeiro tempo, Goiás vem para ataque, afasta a defesa do Guarani, tira, vem na cobertura, Jefferson para Bispo para João Vitor para Dantas bem recuado nesse começo do jogo ali, o camisa 99 do Bugre. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 5 minutos, 45 segundos, é o primeiro tempo na Serrinha. Série B do Campeonato Brasileiro, Goiás 0, também 0. Na Vila Belmiro, o Santos vai empatando com o Vila Nova em 0-0. Novo Horizontino abre o placar contra a Chapecoense 1-0. E pela Série A, temos um jogo também no intervalo. Na verdade, comecinho de segundo tempo, Bragantino e Cuiabá 0-0.
Júlio Nascimento. Rasgando emoções no microfone da CBN Campinas. 6 minutos do primeiro tempo, vem para ataque o time do Goiás com o Sander. Sander por dentro para Gava, Gava para Sander. Sander recuou para Lucas Ribeiro. Lucas Ribeiro levanta a cabeça, se movimenta Marcão por dentro. Ele prefere o toque até a ponta direita para Messias. Messias abre os braços, pede opção, se apresenta, ele vem no combate. Juninho, Juninho já rolou na ponta direita para Vasquez. Vasquez para Juninho, Juninho na ponta, tem um Wellington aberto pertinho dele, prefere o toque por dentro, recolheu, devolveu para Vasquez. Vasquez recua para Messias. Messias vai girando a bola, girando pelo sistema defensivo até Lucas Ribeiro. Lucas Ribeiro tem Gava. Gava já faz o passe para a chegada na ponta esquerda do Rildo para Sander. Sander na linha de fundo, pintou cruzamento da grande área, toque de cabeça na casinha. Herculano, gol do Goiás. Breno Herculano. Olha, com exceção ao goleiro Tadeu, a bola passou no pé de todos os jogadores do Goiás. Foi girando bola o Goiás, bola na direita, bola no meio, bola na esquerda. O Sander cruzou na medida. O Mancini não acompanhou, o Herculano mergulhou para fazer o gol do Goiás. Abre o placar na Serrinha, Herculano agora. Goiás! 0. O detalhe do gol é seu, Antônio Lupi. Jogada que foi trabalhada com muita paciência pelo time do Goiás. O Rildo deu toque pro meia dúzia Sander, que pelo lado esquerdo fez o cruzamento. Ainda teve tempo de olhar para a área e observar o posicionamento do Breno Herculano. O atacante, grandalhão, ganhou na corrida do zagueiro Matheus Mancini e de peixinho, de cabeça, mandou a bola no canto sem chances para o Pegorari. Breno Herculano marca o 9º gol dele na temporada, o primeiro do Goiás no jogo. Tá no placar do Ailê Pinheiro, a Serrinha. Goiás 1, Guarani 0. Guarani tenta sair jogando, sai jogando errado. O Wellington recuperou pela ponta direita, vai pintar cruzamento contra a marcação do Matheus Mancini. Tocou atrás para Juninho, Juninho tentou por dentro, afasta a marcação, tira essa Luciano. Carlão de Freitas, 8 minutos, 1-0 nas costas do Matheus Mancini, hein, Carlão? E tudo aquilo que a gente falava cai por terra, né? Concentração defensiva, encarar o jogo como uma decisão. O Guarani sendo envolvido completamente pelo Goiás. Uma distração do sistema de zaga, do miolo defensivo, do Matheus Mancini. O cara veio às costas, né? O Herculano, e conseguiu fazer a finalização. Mas a gente percebe um Guarani entregue, viu, Júlio? Pode até mudar o panorama, mas parece que vai se configurando aquela coisa do final de festa, né? Tá com um jeitão. É um Guarani sem vibração, pelo menos até aqui. Sai jogando o time do Guarani pela ponta direita, vem com o Ian. Ian tenta sair jogando, foi pego ali pelo Rildo. Rildo recupera com o Ian, se estranha os dois jogadores. Falta marcada contra o time do Goiás. Futebol Globo, CBN Campinas. Pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado. E de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Sai jogando o Guarani pelo campo de defesa. Pegorari perigosamente entrega. Sai com o Matheus Mancini. Matheus Mancini joga sério, manda a bola lá pra frente. Deu certo para João Vitor, de frente pro gol. João Vitor invadiu grande área, bateu, trava a defesa, tira dali Messias. Coloca a bola para escanteio para o Guarani. Um chutão que virou lançamento, hein, Antônio Lupi? E valeu o esforço do João Vitor, que ficou com a bola, tentou encarar a marcação, não tinha muito espaço, finalizou em cima do zagueiro do Goiás e ganhou um escanteio. João Vitor foi quem assustou pela primeira vez no jogo a favor do Guarani. O escanteio é pelo lado esquerdo, é o Heitor que vem para a bola. Heitor, é ele quem vem para a cobrança do escanteio para o time do Guarani. Atenção, são 9 minutos do primeiro tempo. Escanteio marcado para o Bugre. Vai pintar a bola na grande área. Heitor, jogada ensaiada para Dantas. Dantas rolou para Jefferson, a bomba para fora. Jogada interessantíssima do Guarani, errou na execução ali o Jefferson, Lupe. Jogada trabalhada na cobrança do escanteio, curtinho, né, pro pivô, pro Caio Dantas, que fez o toque pro Jefferson, que apareceu como elemento surpresa, mas fiquei com a sensação que o passe não saiu forte. O Jefferson bateu embaixo da bola, ela foi lá na torcida do Goiás, posicionada atrás da meta defendida pelo Tadeu. Sai jogando o time do Goiás pelo campo de defesa, sem pressa nenhuma, vai vencendo o jogo. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. Dez minutos do primeiro tempo, 10 jogados na primeira etapa, na Serrinha segue. Goiás! 1, Guarani 0. Central da bola. O Santos vai empatando com o Vila Nova em 0-0. O Novo Horizontino vence a Chapecoense por 1-0. Detalhe, hein, pro campeonato italiano, tá pegando fogo. O Monza vai empatando com o Milan 0-0. Futebol Globo CBN.
com Júlio Nascimento. Rasgando emoções na CBN, pois não, Antônio Lupe? Já não vai dar mais pro nosso grande amigo Bruno Mendes. Pôs a mão na parte de trás da coxa, já fez um sinal de modificação. Alan Al conversa com o Lohan. Bruno Mendes tira o esparadrapo do punho e tá indo embora. Bem frustrado, né? O Bruno Mendes ali, agora ele tira ali a munhequeira, joga no chão, irritado. Que as lesões atrapalham um jogador que é muito talentoso, né, Carlão de Freitas? É verdade, Júlio. Ainda mais o Bruno Mendes, que tem muita identificação com o Guarani, ficou muito tempo parado, né? E até engrenar, teve ali o problema no tornozelo, mas na saída ele colocou a mão na coxa. Não sei se é alguma coisa muscular ou se realmente foi ali aquela dividida com o Messias, mas 2024 para ser esquecido pro Bruno, né? Que ele consiga aí retomar em 2025 e ser um cara importante como ele tem sido, né? Pro Guarani. Confirmando, sai Bruno Mendes com a 9, entra Lohan, 39, a primeira do Bugre. Está jogando para o campo de defesa o time do Goiás. A bola solta pela ponta direita agora com o Messias. Messias escapa da marcação do primeiro, solta a bola na ponta para Vasquez. Vasquez vem no apoio com o Juninho. Juninho recebe por dentro, soltou para Wellington. Wellington escapa da marcação. Vem Gabriel Bispo por baixo, afasta o perigo. A bola volta para Messias. Messias vai inverter lá para Rildo. Chegou, Rildo. Continuou, ganhou o lateral, foi inteligente agora. E detalhe, né, que ele é filho do Rildo, né, porque é Rildo filho. Sai jogando o Rildo Filho, entrega a bola para a chegada agora do Gava. Gava faz a devolução pela ponta esquerda para Sander. Sander por dentro para Juninho. Juninho movimenta contra a marcação do primeiro, foi pro solo, pediu falta, arbitragem, manda seguir, recupera o time do Guarani sem falta. A bola volta no contra-ataque para Caio Dantas. Dantas abriu na ponta para João Vitor. João Vitor para Dantas. Dantas pisa na bola, solta para Matheus Bueno. Matheus Bueno para Heitor. Heitor para Ian. Ian na tabela com Heitor. Heitor para Ian. Ian devolve a bola pelo sistema defensivo com Salustiano. Salustiano vai girando a bola até a ponta esquerda, chega no Matheus Mancini. Matheus Mancini faz o passe curto para Jefferson. Jefferson tenta ali o levantamento lá pro campo de ataque, afasta a marcação, tira dali. O Jefferson foi bem no Goiás, Antônio Lupe? A torcida gosta dele ou não? Não. 13 minutos do primeiro tempo, 1-0 pro time do Goiás. Nem no Atlético. Ele jogou no Atlético Goianiense também. Ele não deixou saudade. Só falta a torcida do Vila que gosta dele, né? A única, Ele não passou por lá, então por enquanto deve gostar. Não pode chegar perto de Goiânia, Pô, então. tá louco. Pelo amor de Deus. Ele é nascido na cidade que chama Jaraguá, que é a terra da calça jeans. E quando ele jogava na base, ele tinha um comércio junto ali com os familiares. Tem um repórter lá que toda vez que ia na coletiva perguntava: e aí, Jefferson, tá vendendo muita calça jeans? 14 minutos do primeiro tempo, sai jogando o time do Goiás pelo campo de defesa. Tadeu fazendo a sua primeira aparição no jogo. Tadeu sai jogando por dentro para Marcão. Marcão vem descendo para o time do Goiás. Ele carrega a bola até o meio campo, entrega a bola para Sander. Sander faz a evolução com o Marcão. Marcão que é um jogador clássico, ele joga com a camisa por dentro dos shorts. Cheio de marra ali o Marcão. Ele entrega a bola pela ponta direita, bom giro. Ela chega no Messias, Messias por dentro, faz o passe, ele buscava jogar com o Rildo, deu certo na primeira, Rildo vem com ela, dominou, Rildo tentou passe errado, a bola volta de graça para o Guarani, mas que devolve de graça com o João Vitor, um show de passes errados agora. A bola chega no Wellington, Wellington vai tentar um levantamento na grande área, afasta, Matheus Mancini tira dali, rebote é do Caio Dantas, protege, lá vem Caio Dantas com a jogada de pivô, escapa na marcação do primeiro, foge do segundo, foi falta para cima do jogador do Guarani, falta está marcada pelo campo de defesa, falta para cima do Dantas, Lupe. E a falta foi do jogador da equipe do Goiás, que está jogando ali pelo lado direito, o John Vasquez. Foi quem fez o carrinho atingindo o Caio Dantas, camisa número 99. Ele fez um sinal de positivo, o Vasquez falando assim: realmente, eu peguei o Caio Dantas, a falta já foi cobrada. Vem pro campo de ataque, João Vitor lançado, Lohan tá na área, João Vitor conduz, escapa de dois jogadores e pro solo, pediu falta, a arbitragem mandou seguir, tentou ele entrar num espaço onde a física não permite, perde a bola João Vitor, a bola volta de graça pro time do Goiás ser jogando. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 15 minutos, é um primeiro tempo para você, segue em Goiânia. Goiás 1, Guarani 0. Central da Bola. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Novo Horizontino vai vencendo a Chapecoense por 1-0. O Santos está empatando com o Vila Nova 0-0 lá na Vila Belmiro. E pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Bragantino, em Bragança Paulista, empata com o Cuiabá em 0-0.
Carlos Eduardo de Freitas, quase 16 do primeiro tempo, 1-0 Goiás, Carlão. 1-0 Goiás, mas o Goiás dá a impressão que vai administrando também o resultado e um Guarani sem força ofensiva. O Guarani não consegue exigir do sistema defensivo do Goiás, tanto é que agora há pouco você mencionou o nome do Tadeu até com surpresa, porque ele até agora não apareceu, a não ser no chute do Jefferson, mas foi por cima. O Tadeu não teve qualquer influência naquela jogada. Então é um Goiás seguro com o resultado, com a vantagem, embora pequena, mas vai administrando o jogo, contra um Guarani que briga, mas sem qualquer ofensividade, sem nenhuma força, sem exigir da defesa adversária. Está jogando para o campo de defesa o time do Goiás, 16 minutos no primeiro tempo, 1-0, vai vencendo o gol marcado pelo Brenner Kulan, nas costas do Matheus Mancini, o estreante do dia. A bola vai sobrando para o time do Guarani pelo campo de defesa, João Vitor foi lançado, mas o passe foi errado, a bola fica de graça para Marcão. Marcão entrega a bola na metade do campo com Rafael Gava faz inversão da direita para a esquerda, é bom jogador, solta a bola com o Sander dominou, controlou contra Heitor, entregou no meio para Gava faz o recuo, solta a bola para Lucas Ribeiro para Rildo, na ponta esquerda, Rildo movimentou, balançou, pintou o cruzamento na grande área, passa pelo Mancini, Pegorari. Faz a defesa ali, um susto que o Pegorari deu, mas conseguiu a defesa, Lupe. E é aquele cruzamento venenoso, que a bola vai fazendo curva com direção no sentido do gol. O Matheus Mancini passou da bola e o Pegorari teve que dar um tapinha para depois segurar em definitivo a esfera. 1-0, Goiás vai vencendo. Lançamento agora do Pegorari direto para o campo de ataque, a bola vai sobrando de graça para o goleiro Tadeu sair jogando para o time do Goiás. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 17h30 no primeiro tempo, 1-0 para o time do Goiás, vai vencendo o jogo contra o Guarani. Com esse resultado, vale lembrar, mesmo em caso de vitória da Ponte, que pega o Paysandu, né? Hoje a Ponte é a 16ª colocada, não teremos rebaixamento matemático nessa rodada. Fica uma situação praticamente impossível de reverter em caso de derrota e vitórias dos concorrentes, mas não termina nessa rodada para o Guarani. Então, o Guarani precisa reagir, não pode entregar os pontos, precisa buscar a virada para ficar numa situação menos difícil, porque difícil vai ser de qualquer jeito. A bola vai sobrando para o time do Goiás pelo campo de defesa, Lucas Ribeiro lançado pelo Marcão. Ele faz a abertura de bola pelo lado esquerdo do campo, vem na movimentação, tem Messias atrás, prefere o toque para Herculano, tentou de calcanhar ali, a lá Sócrates, furou. Ah, não, né? Não é o Sócrates que fazia de calcanhar? Ou você quer que eu fale Memphis Depay? Usa o Depay, nessa situação usa o Depay. Bola solta pela ponta esquerda do campo de defesa do time do Guarani. Jefferson dominou, escapa na marcação do primeiro, solta a bola para João Vitor. João Vitor tenta o domínio, carrega, pede a falta, a arbitragem é a terceira já, hein? Terceira que o João Vitor tenta cavar a falta, a arbitragem manda seguir. A bola volta para Rafael Gava faz o lançamento pela ponta esquerda para Sander dominou, tem Gava por dentro, prefere o passe para Rildo Filho dominou, escapa na marcação do primeiro, vem carregando contra dois jogadores do Guarani. Heitor, numa boa recuperação para o time do Bugre, ele faz o lançamento para Lohan aberto pela ponta direita, tenta ali o domínio, ele recua a bola para Heitor vem por dentro para Bispo contra a marcação do Marcão faz o recuo para Ian Henrique limpa o lance para cima do primeiro, afasta ali a defesa do Goiás, mas para a jogada com falta, Marcão. O jogo tá parado, falta marcada pelo campo de defesa do time do Guarani para sair jogando. Ô Carlão, interessante que em meio a esses últimos jogos do Guarani, o Ian Henrique tá ganhando espaço, né? Na base do Bugre. Se aproveitando aí de algumas brechas que estão sendo deixadas por antigos titulares e o Ian. E outra, né? O Ian se mostra assim, é o famoso Coringa, né? Ele joga às vezes já quebrou uma de volante, vai na lateral, na primeira linha, vai na segunda linha. É um jogador, o famoso funcional. E os treinadores da nova geração, eles adoram. Então, por isso, o Ian Henrique vai tendo aí uma vida legal nesta reta final de Série B com a camisa do Guarani. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 20 minutos é o primeiro tempo na Serrinha, Série B do Campeonato Brasileiro. Segue. Goiás 1, Guarani 0. Central da bola. Pertinho do acesso, mas empatando com o Vila. É o Santos. Intervalo de jogo lá na Vila, 0-0. O Novo Horizontino vence a Chapecoense por 1-0 em Santa Catarina. E pelo Campeonato Colombiano, o La Equidad vai vencendo a Aliança por 2-1. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo, tem muito futebol pra você na Série B do Campeonato Brasileiro. Intervalo então lá, né? Santos e Vila 0-0. Só falta o Santos. Só falta o Santos na chance de confirmar acesso nessa rodada. Na Vila,
não conseguir vencer o Goiás. É a cara do Santos de Cariri em 2024. Quase 21 minutos do primeiro tempo. O Guarani vem para o campo de ataque. Ian Henrique na movimentação lado direito do campo. Pede ali a passagem do companheiro. O Lohan tá pedindo para levantar a bola lá no ataque. Tá ali protegendo contra o zagueiro Lohan. É para ele o lançamento, mas a bola não chega. Volta na sequência para cima do Rildo. Falta do Ian Henrique. Agora faltou maturidade ali do Ian Henrique. Falta marcada para cima do Rildo Filho. O jogo tá parado. Falta pelo sistema defensivo. 21 minutos. 1-0 para o Goiás. Para cima do Guarani. O Goiás, com esse resultado, segue com chances matemáticas de acesso na Série B, hein? E o Guarani vai para a 28ª rodada, se confirmando esse resultado como lanterna da competição. A bola vai sobrando lá pelo campo de defesa do time do Guarani. Sai Salustiano de cabeça, coloca a bola para fora, coloca a bola para lateral. Para a loucura do Alaão, que ficou bravo porque o Salustiano estava sozinho. A bola fica para o Esmeraldino, sai jogando com o Juninho. Juninho domina, escapa da marcação no primeiro, regua, entrega a bola para Marcão. Marcão, ele vai fazendo giro, a bola chega até a ponta direita, vem com Messias na ponta, é para John Vasquez. John Vasquez tenta o toque na primeira, foi desarmado, a bola fica ainda para o time do Goiás pelo campo de ataque. Volta pelo sistema defensivo o time do Goiás. Entrega para o goleiro Tadeu, sai jogando. Tadeu levanta a cabeça, faz ali a sombra. O Lohan vai apertar o Tadeu. Tadeu coloca a bola lá no ataque. Ele vem na rifada, soltou essa bola para Herculano. A bola vem para Rildo. Rildo foi pro solo, pediu a falta na primeira, mandou seguir a arbitragem. Na segunda fez a falta o Salustiano. Já tinha sido falta na primeira, né, Lupe? Mas o árbitro deixou seguir, o Salustiano fez a segunda. E o Rildo Filho pediu o cartão amarelo, mas nada. Só na advertência verbal o árbitro pro jogador do Guarani, falta já cobrada pelo Verdão. Na ponta direita, João Vasquez tentou o domínio, perdeu. A bola fica de graça pro time do Guarani. João Vitor recua para Jefferson, Jefferson para João Vitor, para Jefferson, Jefferson para Dantas. Foi um passe na fogueira, Dantas não consegue o domínio, a bola fica de graça pro time do Bugre. Por dentro para Juninho, Juninho dominou, recolheu, escapou da marcação, entregou para Gava. Gava devolveu para Juninho, não viu o ladrão ali do Dantas, recupera o camisa 99 do Guarani. Sai jogando o Bugre com Bispo, Bispo entregou errado pro Heitor, recupera o Sander, mas adiantou demais. Afasta a defesa do Bugre na sequência. Tira Messias. A bola tá na área pro Herculano de cabeça. Vai direto pra fora. Rapaz, que jogo estranho, hein, Antônio Lupe? Estranho demais. E esse lance mostra o que é o jogo, né? O Herculano e o Bispo e o Salustiano, eles ficaram olhando a bola e correndo pra trás. O Herculano dá um toque de cabeça, mas totalmente fora da direção do gol. Tiro de meta pro goleiro Pegorari. 23 minutos do primeiro tempo. Pois é, né, Carlão? O jogo não flui, né, na organização. É só chutão pra lá e pra cá. O jogo caiu muito, né? Caiu muito. Teve aquele começo do Goiás impondo um ritmo. E a partir da abertura do placar, o Goiás também arrefeceu um pouquinho, tocando mais de lado. E o Guarani é aquela coisa, sem força, não consegue produzir. Ora, o João Vitor arrasta ali pelo lado esquerdo, mas sem sucesso. Nenhum chute, nenhum arremate. Matheus Bueno também não consegue se aproximar dos atacantes. Caio Dantas e Lohan ali perdidos entre os zagueiros do Goiás. E para o Goiás é aquela zona de conforto. Tá ali, não vamos forçar, não vamos desgastar. Estamos ganhando de 1-0. 24 minutos do primeiro tempo, 1-0 pro time do Goiás para cima do Guarani. Vem Bugre pro ataque, bola solta para João Vitor, tentou chute, trava a defesa do Goiás. A bola volta para Rildo, contra-ataque, Rildo Filho, escapa do primeiro, tenta fugir do segundo, fugiu, tenta fugir do terceiro, falta nele. E agora vai pintar cartão amarelo, hein, Antônio? Pro camisa número 33, Gabriel Bispo, que parou a jogada, né? O Rildo Filho acabou levando aí praticamente 3 jogadores da equipe do Guarani, mas fiquei com a sensação que na disputa de bola ele ergueu o pé ali em relação ao Salustiano, que ficou caído no gramado. Essa é a reclamação do Bispo, que fez a falta para o contra-ataque e tomou o cartão amarelo. 24 minutos do primeiro tempo, 1-0 pro time do Goiás, que tem falta. O Salustiano ficou sentindo ali, né? Inclusive até agora tá ali meio caído. Foi uma dividida ali, né? Com o Rildo, como o Lupe disse, foi essa reclamação do camisa 33 do Guarani. E só um detalhe, é o Marcelo Abreu ali no fundo ali, ó. É o Marcelo Abreu, tá de folga hoje, curtindo o jogo, tá lá em Goiânia visitando parentes e comendo um belo piqui. O Gabriel Bispo é o terceiro dele, tá? Tá fora do jogo contra o Amazonas na terça-feira da semana que vem, dia 12. Mais um desfalque pro Guarani nessa sequência de Série B do Campeonato Brasileiro. O tempo passa e o cronômetro marca, você confere na CBN. 25 minutos do primeiro tempo em Goiânia. Goiás 1, Guarani 0. Central da Bola. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, Bragantino 0, Cuiabá 0. E lá na Vila Belmiro, o intervalo de jogo, Santos e Vila Nova 0-0. 25 minutos do primeiro tempo, o Guarani sai jogando pelo campo de defesa.
Sai jogando errado e Henrique, a bola volta de graça para o Goiás na metade do campo com Gava, foi derrubado, falta marcada para cima do camisa 8, falta já cobrada, Juninho em movimento, entrega a bola pelo sistema defensivo, vem carregando contra a marcação do Gabriel Bispo, ele faz o passe para Gava, Gava entregou para Sander para Gava, Gava vem na metade do campo, solta a bola no comando para a chegada do Lucas Ribeiro entregou para a chegada do Messias vai tentar a cavada lá para o campo de ataque e faz o lançamento para ninguém, a bola fica de graça, totalmente gratuita para o time do Guarani pelo campo de defesa. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Júlio, oi. Informação sobre o goleiro Tadeu, que já está no Goiás desde 2019. E olha só que detalhe interessante. Detalhe no ar. Ele é um dos artilheiros do Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro, porque ele é o homem das cobranças de pênaltis. O Tadeu já marcou 4 gols na Série B do Campeonato Brasileiro, então já sabe, se tiver pênalti pro Goiás, é o Tadeu que vai pra cobrança. 27 minutos do primeiro tempo. Você lembra do Thiago, goleiro da Portuguesa, Lu? Thiago? Que batia pênalti também. É na época do Rogério, né? Não, eu lembro do Rogério Ceni. O do Corinthians, né? O Cria do Corinthians, exatamente. Foi jogou no Vasco depois. Chilaver, né? Quem mais batia pênalti? Além do Ceni, né? Aquele de Goiânia lá, o Márcio, né? Márcio, que virou empresário do Elvis, inclusive. Verdade. E vem Goiás para o campo de ataque, levantamento na grande área, sobe de cabeça, a defesa da Guarani, corta o perigo com Jefferson. João Vitor fica com rebote, tenta conduzir, João Vitor entregou, soltou na fogueira para o Caio Dantas tentou escapar na primeira, contra 3 jogadores, perde a bola volta para o Goiás, vem com Juninho dominou, escapou de 2 jogadores, ainda ele carrega, conduz, soltou para Marcão Silva, Marcão ajeitou para Juninho mais uma vez, chega ali a marcação do Matheus Bueno, aperta, chega firme o jogador do Guarani, foi obrigado a voltar, o time do Goiás começa pelo campo defensivo. Bola solta com o Lucas Ribeiro, que vai voltar com o goleiro Tadeu. Tentando lembrar mais goleiros aqui que... Tinha um do CSA que batia pênalti também, eu esqueci agora o nome dele. É verdade, me vem em mente, inclusive o Guarani quase contratou esse goleiro. Mas me fugiu agora de fato o nome dele. 28 minutos do primeiro tempo, 1-0 para o time do Goiás contra o Guarani. A bola volta para Marcão, dominou, faz o giro para o outro lado, afasta em Henrique, mata no peito, sai jogando em Henrique, amorteceu, devolveu, soltou para Heitor para Ian, tá pedindo falta ali o Ian, a arbitragem vai dar. Ele até tentou seguir com o jogo, mas ficou sentindo ali a pancada do camisa 29 do Guarani, falta marcada, falta pelo sistema defensivo. Sai jogando o time do Bugre lá atrás. 1-0 para o Goiás, com marcado pelo Breno Herculano. No comecinho do jogo, o Goiás é vencendo por 1-0. Resultado que não é nada bom para o Guarani. Vai ficando numa situação muito difícil o Bugre na Série B do Campeonato Brasileiro. E se esse resultado se mantiver, o Guarani tem chances matemáticas de cair na próxima rodada, né? Em casa contra o Amazonas. Por isso que hoje a reação é muito importante dentro da serrinha desse jogo importantíssimo para o Guarani na luta pela permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. E vem Guarani para o campo de ataque, vem Bispo, entregou pela ponta esquerda, vem carregando com Jefferson, o João Vitor está pertinho dele, João Vitor se apresenta, pediu na passagem, é para ele o lançamento, Messias acompanha, vai sair bola na linha de fundo. Não dá nada certo para o Guarani, mais um passe errado em Antônio Lupe. Mais um passe errado, dessa vez lá pelo lado esquerdo, a tentativa de jogada em profundidade. A bola foi esticada muito forte para o jogador do Guarani, para o João Vitor que estava por ali. O zagueiro Messias só fez a proteção, ela se perdeu pela linha de fundo. Tiro de meta para o goleiro Tadeu. 29 minutos do primeiro tempo e aí Carlão de Freitas, ritmo do jogo muito ruim para o Guarani, Carlão. Ritmo lento, interessante para o Goiás, que administra a vitória, também não força muito para cima da defesa do Guarani. O Guarani nos últimos minutos até tenta algo, mas segue improdutivo, olha aí. E vem para ataque, Caio Dantas pintou o gol do Guarani, palma Tadeu! Manda a bola para escanteio, Tadeu grande, defesa grande, chance do Dantas, Lupe. O Tadeu teve que corrigir um erro, né? Porque o cruzamento ele rebateu pro meio da área. O Caio Dantas, que estava entrando, acabou batendo meio que de voleio. E aí o Tadeu fez uma defesaça, evitando o gol de empate do Guarani, que ganha escanteio. Segue no ataque, buscando igualar a partida. Heitor que vem pra bola. Heitor vem para a cobrança do escanteio para o time do Guarani. Preocupação na grande área do Goiás. Atenção, vai pintar a bola na grande área. Heitor, autorizado, levantou na segunda trave. Tadeu, dá um tapa na bola no susto.
Manda a bola pra longe, é arremesso manual marcado por o time do Guarani. Essa bola veio cheia de veneno, hein, Lupe? Assim como o cruzamento na origem do escanteio, na defesaça que o Tadeu fez na finalização do Caio Dantas. A bola segue no ataque do Bugre, mas dessa vez é com um arremesso lateral. Sai jogando o time do Guarani com o Heitor pela ponta direita. Ian passou, pediu. É pra ele, então aqui, Ian domina. Ele carrega, volta a bola com o Matheus Salustiano. Vai girar Salustiano até a ponta esquerda. A bola chega ali no Matheus Mancini. Matheus Mancini faz o passe pra Jefferson. Jefferson tocou pela ponta esquerda pra João Vitor. João Vitor tentou por dentro. Bom passe num 2, deu certo. Um bolão na ponta direita pra Heitor. A bomba pra fora. Heitor chegou de pé em pé. O Guarani trocando passes. A bola foi pra fora, é tiro de meta, Lupe. A jogada começou lá na esquerda e terminou na direita. Foi passando por praticamente todos os jogadores ofensivos do Guarani. Passou ali pelo Caio Dantas, não. Ele deixou a bola pro Heitor, que chegou batendo de fora da área, só que pegou muito mal na bola. Não era a melhor opção. Finalização pela linha de fundo, tiro de meta pro Tadeu. 31 minutos do primeiro tempo. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. Confirmo para você, agora vamos chegando, batendo 32 minutos da primeira etapa em Goiânia, segue. Goiás 1, Guarani 0. Central da bola. Intervalo de jogo e o Milan vai vencendo o Monza por 1-0. Pelo Campeonato Brasileiro, Bragantino e Cuiabá 0-0. E pela Série B, intervalo de jogo, o Santos, por enquanto, vai empatando sem gols com o Vila Nova. Em Chapecó, Novo Horizontino 1, Chapecoense 0. Futebol Globo Com CBN. Júlio Nascimento. Sai jogando o time do Guarani para o campo de ataque, domina Salustiano. Salustiano domina, entrega a bola pela ponta direita, volta no comando agora para Matheus Mancini. Matheus Mancini de devolução, vem com Salustiano pela ponta direita. Salustiano levanta a cabeça, vai tentar esticada lá para o campo de ataque. Levantou, soltou para Lohan com o peito, ajeitou para Dantas. Dantas escapa da marcação no primeiro, ainda ele foi pro solo, pediu falta de arbitragem, manda seguir. E nem ele reclamou, né? Então segue o jogo, nenhuma falta ali por cima do jogador do Bugre. E recupera o Guarani pelo campo de ataque. Ian dominou pela ponta direita, vai pintar cruzamento na grande área. Ian ajeitou para Heitor pela ponta. Heitor, ainda ele carrega. Tenta sair do lado direito, Heitor. Solta a bola para Bispo, Bispo para Ian. Ian vai tentar o cruzamento na grande área. Soltou agora para Matheus Bueno, todo do Guarani nesse lado direito. Todo do Guarani tentando atacar o lado direito do campo. Agora sim vai tentar a inversão, o time do Bugre. Bispo para Salustiano, para Mancini. Mancini carrega, vem por dentro, vem conduzindo a bola para o campo de ataque. Ele pediu desculpa ali para o Dantas, que fez a movimentação. Consegue o passe agora pela ponta. Chega a bola no João Vitor. João Vitor escapou da marcação no primeiro, vai puxar para a linha de fundo para tentar o cruzamento. Ainda ele, João Vitor, vai ganhar o escanteio. Foi inteligente agora o João Vitor, muito esperto na velocidade, ganhou o escanteio para o Guarani, Lupe. É uma pequena discussão ali entre os jogadores da equipe do Goiás, o camisa número 31, o Wellington Matheus, e também o John Vasquez. O John Vasquez pediu para diminuir o espaço em cima do João Vitor, que arrumou ali um escanteio pro Guarani. É lá pelo lado esquerdo de ataque e é o Heitor novamente que vem para a cobrança. Lá vem Heitor, jogada ensaiada mais uma vez. Rolou a bola para Jefferson. O Jefferson vai tentar o cruzamento, soltou para Heitor. Heitor cruzou na área, toca de cabeça, Lohan. Espalma, Tadeu! Milagre! Defesaça do Tadeu. Espetacular defesa para salvar o gol do Guarani, Lupe. E um cruzamento que veio da esquerda, né, pro Lohan, que é grandalhão, ganhou dos jogadores do Goiás. A bola subiu e de repente caiu e tinha o endereço do gol. Só que o Tadeu se esticou todo e fez uma defesa incrível, evitando o gol do Guarani na Serrinha. Quase o gol do empate do Guarani nessa bola pelo alto, defesaça do Tadeu. Que já vai aparecendo, né, Cailão? O Guarani já cria duas chances, uma com Dantas, outra com Lohan. Enfim, o jogo melhorou, né? E a postura do Guarani principalmente. É um Guarani agressivo, um Guarani chegando, o sistema ofensivo funcionando, o Caio Dantas também. Olha o Bugre! Com o Ian, cruzamento na área, fácil a defesa do Goiás, tira dali. Guarani começa a gostar do jogo, tem escanteio, Lupe. E o técnico Wagner Mancini vai puxando a orelha dos jogadores do sistema defensivo, porque o Guarani vem chegando com facilidade. Dessa vez, mais um cruzamento que veio para a área. A zaga com o Messias afastou do jeito que deu. Tem escanteio o Guarani, só que dessa vez é pelo lado direito. Escanteio marcado para o time do Guarani fazer a cobrança. Você já ouviu o toque da CBN marcando 35 minutos. Escanteio, levantamento na grande área, toca de cabeça, Lohan, a bola tá viva, a bicicleta do Bispo. Ficou para Ian, bateu pro gol, bateu para fora. Pegou ali, de qualquer jeito.
para tentar emendar um chute de primeira, a bola foi direto para fora, mas ousou sonhar ali o camisa 33 do Guarani também, Lupe. Tentou de bicicleta, né, o camisa 33, que é o Gabriel Bispo, só que uma bicicleta totalmente sem direção. Aí a bola sobrou pro camisa número 29, o Ian, que finalizou, a bola se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta pro goleiro Tadeu, que aliás é o ídolo dos minis torcedores do Goiás. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 35 minutos, quase 36, agora sim. 36 do primeiro tempo, segue em Goiânia. Goiás 1, Guarani 0. Central da Bola. Começa o segundo tempo na Vila Belmiro. O Santos vai empatando com o Vila Nova em 0-0, jogo que pode aí praticamente colocar o Peixe de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Mais uma tentativa do Guarani agora pelo lado, a bola foi lá para a arquibancada. Tentativa do Lohan. A galera ali fazendo a festa na serrinha, né? Mas devolver a bola ali, ó. Já tá em campo já. Que bom, né, Lu? Mostra a educação do torcedor brasileiro. Isso que importa, né, Lu? Sim, isso é o que mais vale, principalmente em todos os setores da nossa sociedade, seja no esporte, no trabalho ou em qualquer lugar. A educação prevalece. Sem dúvida nenhuma. Futebol Globo CBN Campinas. Pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vem pro campo de ataque o time do Goiás, lançamento com Breno Herculano, sobe de cabeça, Salustiano coloca a bola para fora, é novo lateral. Sander movimenta, entrega por dentro, solta a bola para a chegada do Gaba, Gaba para Sander, Sander faz o passe errado. A bola volta de graça para Matheus Bueno não consegue sair jogando no pé de ferro, divide com o Juninho ali, o Gabriel Bispo, melhor pro jogador do Goiás, que consegue fazer o passe, a bola chega na direita. Marcão ameaçou fazer o passe, deixou passar, a bola fica com o Messias de primeira, faz o lançamento para Wellington, o Wellington trabalhou pela ponta direita, é para John Vasquez para Rildo no pivô, para Wellington, vai tentar um cruzamento da grande área, fez ali a tentativa da caneta, recupera João Vitor, solta a bola com o Matheus Bueno, que despacha, tira dali, a bola volta de graça para o time do Guarani na sequência, tentou sair jogando do lado direito do campo, afastou a marcação, a bola se perdeu em linha lateral, arremesso está marcado para o Guarani sair jogando pelo campo de defesa. 38 minutos, 1-0 para o time do Goiás. E o torcedor pode participar, né? É muito fácil mandar mensagem, 991869070, 991869070, o WhatsApp da CBN, é a galera, os ouvintes que participam da nossa transmissão. Antônio. Manda um abraço pro Luiz, que é de Valinhos, torcedor do Guarani, mandou uma figurinha aqui com um torcedor desolado, tá triste o torcedor do Bugre. Olha só, hein, a gente falou dessa questão de goleiros que também cobram pênaltis. Wilson, goleiro do Coritiba, foi quem nos ajudou aqui, o Fred, que mandou mensagem, e também o Thiago Volpe, que tá lá no México, também cobra pênalti. O Paulo Vinícius, grande Paulo, foi quem mandou mensagem ajudando a gente aqui. E vem pro campo de ataque, Sander tentou o cruzamento e Henrique vem bloqueando, manda a bola pra fora. Tem escanteio agora o time do Goiás. Não, saiu pela lateral, né? Não saiu pelo corner, não. Saiu pela lateral, apenas o arremesso manual está marcado pro Sander fazer a cobrança ali pelo campo de ataque, lado esquerdo do campo. Sander vem para a movimentação, levanta a bola lá pro campo de ataque. Herculano sobe de cabeça, desvia, Pegorari sai do gol para ficar com ela, segura firme o goleiro do Guarani. Vem para fazer a reposição ali o Pegorari. 39 minutos do primeiro tempo, vai sair jogando o time do Guarani. Pegorari entrega a bola pela ponta direita agora para a chegada do Ian Henrique. Ian movimenta, solta a bola no apoio lá pro campo de ataque para Lohan. Lohan tentou pisar na bola, a bola ali bate no jogador do Guarani, vai para fora, lateral está marcado. É pro time do Goiás fazer a cobrança pelo campo de defesa. Se quiser mexer no segundo tempo, quais opções tem o professor Alan Al no banco de reservas, hein, Lupe? O goleiro Fred Conte, que pela primeira vez é relacionado, o lateral esquerdo Emerson, o zagueiro Douglas Bacelar, o volante Anderson Leite, também volante Lucas Araújo, o Pierre, meio-campista, o meia Estevão e o atacante Marlon Maranhão. O Lohan já tá no jogo, entrou no lugar do Bruno Mendes, que saiu lesionado. São as opções do professor Alan Al no banco de reservas do time do Guarani. E vem para ataque o time do Goiás, tentou jogada pela ponta direita ali o Juninho. A bola volta pelo sistema de defesa com John Vasquez. John Vasquez recuou, entregou, soltou para Messias. Messias vai ser jogando lá pro campo de ataque, ele faz a inversão do outro lado para a chegada do jogador, que era o Lucas Ribeiro. Lucas Ribeiro devolveu a bola pelo sistema de defesa. Ele volta com o goleiro Tadeu para ser jogado com tranquilidade. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN.
40 minutos, 40 jogados do primeiro tempo em Goiânia. Segue. Goiás. 1. Guarani. 0 para o Guarani. Central da bola. Segundo tempo, bola rolando lá na Vila Belmiro. Santos tentando o acesso, vai empatando sem gols com o Vila Nova em Chapecó. O Novo Horizontino vai vencendo a Chapecoense pela Série A por enquanto sem gols no duelo entre Bragantino e Cuiabá. Reta final de jogo 0-0. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo. Amarelo. Vai. Salustiano fez a falta em cima do jogador do Goiás. Recebe cartão amarelo. A falta foi em cima do Rio do Filho. E é mais um que estava pendurado. Tá fora também do jogo contra o Amazonas. Vai se criando um clima, né? 41 minutos do primeiro tempo, mais um cartão para o time do Guarani, de mais um jogador pendurado. São 2 desfalques confirmados para o Guarani enfrentar o Amazonas. Esse jogo é na terça-feira, Antônio? É dia 12, terça-feira. Só na outra semana. Isso, na outra semana. O Guarani tem aí pela frente o duelo contra o Amazonas, 9 horas da noite. É de quem? Esse passamento aí, né? Só a dona CBF para responder, né? Porque a rodada começa hoje, termina só na terça-feira da semana que vem. Então vai ser um longo novembro de Série B do Campeonato Brasileiro. 42 minutos, Carlão, o jogo tá parado, tempo para análise. Guarani apresentava uma melhora, mas volta a cair de produção, Carlão. Nos últimos minutos, né, na casa dos 30 minutos, o Guarani conseguiu envolver o Goiás, conseguiu fazer com que o goleiro Tadeu trabalhasse, né, sair daquela zona de conforto, mas não permaneceu no ritmo, tanto é que o Goiás já retoma, já começa a levar um pouco mais de perigo à meta do Pegoraro, mas pelo menos o Guarani esboçou uma reação, não deixou o jogo tão confortável para o Goiás como estava. Falta marcada, uma falta perigosa ali pro time do Goiás, Lupi. Perigosa, são 2 jogadores na barreira. Rafael Gava, que é o especialista em bolas paradas da equipe do Goiás, ele que vem pra bola. Autorizado, Gava, a bola vai pro gol, por cima do gol. Passa ali por cima do gol do Pegoraro, apenas acompanha, tiro de meta marcado, Lupi. Quase pegou na galera, né, nos repórteres que ficam atrás da meta defendida pelo Pegoraro. A bola foi pela linha de fundo, o Rafael Gava pegou muito embaixo na bola. Tiro de meta já cobrado. Sai jogando o time do Guarani pelo campo de defesa, abertura de bola pela ponta esquerda com Matheus Mancini. Matheus Mancini tem aberto, o jogador Jefferson prefere recuar e envolver o goleiro Pegoraro. Pegoraro vai ser jogando pro time do Guarani. Ele ameaçou fazer passe para Salustiano, preferiu tocar do outro lado para Mancini. O Mancini já levanta a bola para ataque para Lohan. Lohan tentou fazer o pivô. A bola chega ali no João Vitor. O João Vitor dominou, recuou, entregou a bola pelo campo de defesa. Ele volta a bola do outro lado para a chegada agora do Matheus Bueno. Matheus Bueno na tabela com o João Vitor, tentou devolução ali, o Matheus Bueno foi pro solo, pediu falta, a arbitragem marcou e deu a falta para o time do Guarani fazer a cobrança pelo campo de defesa. Vai sair jogando com o Salustiano, o time do Guarani. Matheus Bueno lançado, entregou para Dantas. Dantas vem para fazer a finta para cima do primeiro. Lá vem um centroavante do Bugre. Hoje jogando um pouco mais recuado, né? Entregou, soltou para Jefferson. Jefferson limpou o lance para cima do primeiro. Soltou para João Vitor na ponta esquerda. Vai tentar o cruzamento. João Vitor recuou, soltou. Jefferson lançado na grande área. Levantou na boca do gol. Afasta a marcação, tira dali. Lance perigoso do time do Guarani, afasta o perigo do time do Goiás. 44 minutos do primeiro tempo no estádio da Serrinha. Por enquanto o Goiás vai vencendo o jogo. Salustiano recupera a bola lançada lá para o campo de ataque para Rildo. Sai jogando pela ponta direita para Heitor. Heitor entregou, devolveu a bola pelo campo de defesa. Ele faz o toque, entregou, soltou para Matheus Mancini. Matheus Mancini para Matheus Bueno. Matheus Bueno lançou para Lohan. Lohan na ponta direita para Ian Henrique. Ian Henrique dominou, girou essa bola para o campo de ataque, tentou ali a jogada por dentro. Foi desarmado o jogador do Guarani, lateral está marcado. Vai sair jogando lá para o campo de defesa o time do Bugre. Pois não, Lupi? Teve um ali que foi preso, hein? Tá saindo com a companhia da Polícia Militar. Torcedor do Goiás sendo detido no estádio Ailê Pinheiro. Momentos de tensão ali nas arquibancadas da Serrinha. Lateral marcado para o time do Bugre. Sai jogando pela ponta direita e Henrique vem na movimentação para o time do Guarani. Se apresenta Matheus Bueno. Pede ali o apoio do jogador do Bugre. Foi desarmado, mas a bola voltou para Bispo. Tentou chutar, foi travado. A bola volta para Lohan. Protege, tenta fazer com que a bola saia na linha de fundo. Vai conseguir o escanteio e o jogador do Guarani. O jogo tá parado, escanteio marcado para o Bugre. Lupe. Eu fiquei com a sensação que foi falta em cima do Lohan, né? Um ipom ali, uns golpes de judô. Mas o árbitro sinaliza apenas o escanteio a favor do Guarani quando sobe a placa. Mais 1 minuto de acréscimo. Escanteio marcado para o time do Guarani. Aliás, o Heitor é quem vem para a cobrança do escanteio ali com 45 e 20 do primeiro tempo.
segundos para acabar o primeiro tempo. Pode ser até o último lance dessa primeira etapa. Guarani na bola parada, tentando empate. Heitor, lançado na grande área, o toque de cabeça, a bola tá viva. Matheus Mancini tentou na primeira, afasta, a marcação tira. A bola ficou viva, vivíssima na área, quase o empate do Bugre, Lupe. Só faltou uma perna de um jogador do Guarani acertar a bola em direção ao gol. E olha só que tem reclamação dentro da área de um possível toque no braço do jogador da equipe do Goiás. Lance que vai ser revisado pelo VAR. O Matheus Mancini teve a oportunidade e a zaga do Esmeraldino tirou. Sei não, hein? Mas a bola pegou no braço do jogador do Goiás. Inclusive a arbitragem tá ali conversando, o árbitro tá conversando ali com a equipe do VAR, né? E aparentemente o árbitro tá mandando seguir, tá mandando bater o escanteio. Heitor vem pro levantamento da grande área, afasta, tira a marcação. A bola volta para Ian Henrique, tá viva para Gabriel Bispo. Gabriel Bispo dividiu ali com o jogador Rildo. Tá parado o jogo, hein? Foi atingido ali o Gabriel Bispo. O jogo tá parado e vai pintar cartão amarelo pro Rio do Filho, Lupe. O Rio do Filho recebe cartão amarelo, atingiu camisa número 33, o Bispo da equipe do Guarani, que tá caído ali, sentindo fortíssimas dores na região da perna. Nossa, mas veio por cima o Rio do Filho. Não pode, hein? Rio do cartão amarelo é o primeiro para jogadores do Goiás. Não sei não, hein? Se esse lance não vai pra VAR, né? Porque chegou forte ali o jogador do Goiás. Aparentemente a arbitragem não vai provar. A informação, Antônio Lupe. A Vila Belmiro explode. Opa! João Basso abre o placar pro Santos. Santos 1, Vila Nova 0. Com esse resultado, o Santos fica a um tropeço do Ceará contra o Avaí de confirmar o acesso ainda nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Vai terminar o primeiro tempo na Serrinha. Vai terminar o primeiro tempo de Goiás e Guarani. O time do Goiás vai vencendo o placar de 1-0. A arbitragem pede a bola e aponta o centro do campo. Termina o primeiro tempo em Goiânia. Goiás 1, Guarani 0. Central da bola. Com Júlio Nascimento. Fim do primeiro tempo na Serrinha. Os jogadores vão deixando o gramado neste momento. O professor Alau vai puxando a fila ali da equipe do Guarani. Os jogadores do Goiás vão lá reclamar com o árbitro. Não sei do que, mas estão lá o Breno Herculano e também o Marcão reclamando com a arbitragem, enquanto o Tadeu ali vai lá fazer a festa do garotinho. Tinha um cartaz ali, Tadeu, me dá sua camisa, e ele deu. Deu a camisa pro garotinho que tá emocionado, Lupe, que bacana, né? Que bonito. Isso também é muito legal, isso é muito legal. E o Tadeu é um cara que ele tem esse carisma, né, com o torcedor. Foi lá, deu a camisa pro garotinho que estava com o cartaz pedindo, né, a camisa pro goleiro do Goiás, que vai vencendo o Guarani por 1-0, resultado que deixa o Bugre numa situação delicadíssima aí na reta final. O técnico Alan Al conversava muito com o Paulo Massaro, que é o auxiliar, e também o Marcelo Cordeiro, que é da comissão permanente do Guarani, para tentar mudar alguma coisa para o segundo tempo, para o placar ser diferente e quem sabe ter um pouco mais de esperança para o torcedor do Guarani. Repito que o técnico Alan Al já fez uma mexida no primeiro tempo, ele tirou o Bruno Mendes, que depois de uma pancada no tornozelo não conseguiu ficar em campo, e o Lohan, atacante, está em campo ao lado do João Vitor e também do Caio Dantas, os atacantes do Guarani. E lembrando também para você, torcedor do Bugre, que ligou o rádio agora, Luan Dias, desfalque por um problema físico, não viajou para Goiânia e foi vetado pelo departamento médico. Júlio. Muito bem, 5h50, Carlão de Freitas, uma rápida análise, né, desse primeiro tempo. Primeiro tempo muito difícil para o Guarani, vantagem para o Goiás. Sim, um primeiro tempo em que o Guarani foi muito moroso, pelo menos até os 25, 30 minutos, né, aceitando nem a pressão do Goiás, aceitando a superioridade do Goiás e a vantagem adquirida logo com 8 minutos de jogo no gol do Breno Herculano. A partir dos 30 o Guarani pressionou, teve 2 finalizações que levaram perigo para o goleiro Tadeu, mas depois caiu mais uma vez. Um primeiro tempo em que o Goiás administrou, né? Fez o gol muito cedo e foi levando o jogo à sua maneira. E o Guarani, em poucos minutos, até tentou atrapalhar a vida goiana, mas não teve sucesso. Faltou um pouco mais de fome, um pouco mais de gana por parte do Guarani, para pelo menos dificultar as ações para o Goiás, e isso não aconteceu. Muito bem, 5h51, rápido intervalo aqui no Central da Bola. Já a gente fala de Santos, tá vencendo o jogo na Vila Belmiro e com chances reais de confirmar o acesso, e projeta também o segundo tempo de Guarani e Goiás aqui no Futebol Globo CBN.
Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Central da Bola. Goiás, Guarani. Com Júlio Nascimento. Obrigado, são 5h53. Estamos de volta aqui no Futebol Globo CBN. Intervalo, por enquanto, de Goiás 1, Guarani 0. Na Vila Belmiro, seguimos acompanhando aqui a saga do Santos, né, na briga pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O Santos vai fazendo a sua parte, vai vencendo o time do Vila Nova, 17 minutos do segundo tempo. 1-0, gol do João Basso. Com esse resultado, o Peixe agora vai depender apenas de um tropeço do Ceará, porque está chegando a 65 pontos. O Ceará, que é o quinto colocado, né, tem 54, então são 11 pontos de diferença. Em caso de derrota, o empate do Ceará contra o Avaí amanhã no Castelão, o Santos oficialmente estará de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas agora é hora de mais análise aqui na CBN com Carlos Eduardo de Freitas. O comentário do jogo. O que fez o primeiro tempo que tem que ser diferente no segundo para o Guarani em Carlão de Freitas? Julião, em primeiro lugar, a postura, cara. Acho que o Guarani precisa competir, algo que não aconteceu, e isso facilitou demais a vida do Goiás, a não ser de pegar exatamente os minutos ali de um domínio do Guarani. 29 minutos que o Caio Dantas chutou e o Tadeu fez uma grande defesa, na sequência o Lohan de cabeça, né? Então foram 5 minutos, podemos dizer assim, 5, 6 minutos de lucidez do Guarani. Fora isso, um primeiro tempo moroso, um primeiro tempo de administração de resultado por parte do Goiás. O Goiás começa o jogo pressionando o Guarani, é bem verdade, mas a partir dos 7 minutos em que ele estabelece a vantagem no gol do Breno, o Goiás dá uma arrefecida no jogo, tocando de lado, administrando o resultado, se poupando visivelmente, e o Guarani sem nenhuma força ofensiva, a não ser nestes 5 minutos. O Guarani não conseguiu trabalhar pelas laterais, não conseguiu arrematar de longa distância. João Vitor começou até dando um calor na defesa goiana ali pelo lado esquerdo, mas depois caiu um pouco de produção. Sem o Luan Dias, o time fica sem uma organização, sem a criatividade do meio-campo. Essa criatividade fica por conta do Matheus Bueno, que não é a dele, apesar de ser um jogador qualificado, mas não é o cara da criação. Ora ou outro, o Caio Dantas recompõe um pouquinho, mas também não tem a lucidez de criatividade que tem um Luan Dias, por exemplo. Então o Guarani sofreu muito na parte ofensiva, não só na parte da criação, mas também na parte da finalização, porque sem o abastecimento, sem o cara para organizar, sem o cara para fazer com que essa bola chegue com qualidade para o Caio Dantas, para o Lohan e anteriormente para o Bruno Mendes, fica muito difícil, e o ataque do Guarani foi uma presa fácil para a defesa goiana. E o Goiás levou o jogo, Júlio. Conseguiu a vantagem no início e levou o jogo, tanto é que, até nas minhas anotações, não tem uma chance mais clara de gol para o Goiás. Apesar de ter ficado um pouquinho mais com a bola, 51%, mas o Goiás comandou as ações, mas administrando, não colocando o goleiro Pegorari em situação de dificuldade. Então um jogo em que o Goiás abre a vantagem, abre o marcador e administra o Guarani com poucos minutos de lucidez, e por isso o placar de 1-0.
se faz justiça pela imposição do Goiás nos primeiros minutos, mas o jogo em si com poucas possibilidades claras de gol, a não ser nas 2 finalizações do Guarani. Pois é, uma situação muito delicada do time do Guarani para tentar uma reversão aí nesses jogos finais da Série B do Campeonato Brasileiro, mas começa por uma vitória hoje, né? Vai precisar de uma postura totalmente diferente ao Guarani, porque com esse resultado parcial, o Guarani estaciona com 31 pontos, é a terceira derrota seguida do Guarani por enquanto, e a Ponte é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 38. Então aqui, hoje, a diferença é de 7, podendo subir para 8 pontos, por exemplo, né? Porque se a Ponte vence, ela vai a 41, aí o Botafogo vira o primeiro time fora da zona. Botafogo que joga ainda. E aí o CRB, por exemplo, se vence o Ituano, também vai a 39. Mas aí, se a Ponte vencer, o Botafogo vencer, aí a principal diferença vai ser para o Paysandu, que vai ser uma diferença de exatamente 9 pontos. Então, por isso que matematicamente o Guarani não tem chance de queda, mas ficaria numa situação extremamente difícil. Só faltando o veredito, né? Assim, a gente não viu na história dos pontos corridos nenhuma reviravolta parecida a essa. E a própria postura, né, Júlia, do Guarani, a gente conversava offline, mas acho que não compromete, né? Nós falávamos aqui fora do ar. O Guarani parece que dá a impressão que se entregou, né? Até as ausências, né? O Luan Dias, lesionado, pelo menos é o que a diretoria do Guarani soltou, mas está muito complicado. A gente ainda percebe um time sem vibração, um time sem o famoso T maiúsculo, né? E o Goiás que não fez tanta força para estabelecer a vantagem. Ele abre o marcador a partir dos 7 minutos e vai tocando de lado, vai administrando. Aí o Guarani, nos poucos momentos de lucidez e de entusiasmo, ele faz 2 finalizações que exigiram do goleiro Tadeu. Mas eu acho que muito mais em razão de uma queda do Goiás, né, de um poupar do Goiás, do que propriamente uma força do Guarani que ofensivamente pouco produziu, a não ser naqueles minutos, né, aos 29 minutos e aos 34, quando o Bugre cria aí as principais chances que exigiram do goleiro Tadeu. Pois é, então é um cenário para o Guarani de fato muito complicado. Precisa de uma virada no segundo tempo aí para alimentar qualquer chance restante. Pois não, Antônio Lupi? Vamos dar uma passadinha também pelos outros jogos, Júlio? Porque sim, é o seguinte, terminou, hein? Esse resultado ele é bom ou é ruim pro torcedor do Corinthians, Júlio? O empate em 0-0 entre Bragantino e Cuiabá. Bom. É bom, né? É bom. É bom. Segura os dois, né? Segura os dois. Então já terminou. 0-0 esse jogo lá em Bragança Paulista. Daqui a pouquinho, às 6h30, tem o Atlético contra o Vitória, hein? Também é outro jogo de 2 equipes que estão lá na parte de baixo da tabela. No mesmo horário tem Juventude e Fortaleza. Lembrando que o Santos está vencendo o Vila Nova por 1-0. Ainda não garante matematicamente o acesso. Vai precisar torcer por um tropeço do Ceará amanhã no jogo contra o Avaí. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, intervalo de jogo, além de Guarani e Goiás, Novo Horizontino vai vencendo a Chapecoense por 1-0. Esse jogo lá na Arena Condá. E eu trouxe também o Milan, que está vencendo o Monza por 1-0 pelo Campeonato Italiano, que, aliás, Júlio Velarde adora, não perde um jogo. E o Rogério, que é fanático também por outros campeonatos, está de olho na primeira divisão do Campeonato Paraguaio, hein? O General Caballero está empatando em 0-0 com o Guarani, que não é o nosso aqui, é o Guarani lá do Paraguai. Perfeito. Grande Antônio Lupi, você traz sempre informações globais do mundo da bola. A gente não pode se limitar apenas no nosso, né? Não, sem dúvida nenhuma. Você tem toda a razão, Antônio Lupi. Passe por gentileza ali o nosso glorioso WhatsApp. Sim. Nosso ouvinte pode participar, mandar mensagem através do 991 86 9070. 991 9070 991 86 9070 é o WhatsApp da CBN que está à sua disposição aqui. Pergunta pro Carlão se o Rildo Júnior, ou melhor, Rildo Filho, joga tão bem quanto o pai. É o Thiago Vitor tá perguntando aqui. Rildo joga bem, né, cara? O Rildo do Goiás joga bem. Tem feito uma boa Série B. No primeiro tempo deu uma correria ali na defesa do Guarani. Mas acho que o Rildo Filho joga mais que o Rildo pai. O Thiago tá mandando aqui resultados pro Lupe. Ele gosta também. Campeonato Saudita, Alfaté 1, Alfaia 1. Campeonato Peruano, Atlético Grau 0. Opa! Serra Valejo também 0. Deve ter um elenco bem de valor, né? Porque lá é tudo caro. E no Campeonato Russo,
Lokomotiv Moscou vencendo 1x0 o Rubin Kazan. Pô, isso aqui é... Tem outro também, hein? Não sei se você se atentou, mas pelo campeonato argentino, o River, eliminado, né, da Libertadores, está jogando com o Banfield. 0x0, começou agora também. Aqui a pergunta do Rodrigo, final do telefone 1999. Carlão, a impressão minha ou quando o Guarani joga de branco, sempre perde? O torcedor ele é mais atento a esse tipo de superstição, né? Sim. Mas confesso que mas não tem esse levantamento. No jogo da vida do Guarani em 78, jogou de branco, né? E assim, o Guarani saindo a 20 derrotas na Série B com esse resultado. Jogou de verde, jogou de branco. O problema do Guarani não é o uniforme, que aliás é muito bonito. O problema é dentro de campo mesmo. O Emerson aqui, o Emerson Dias, está na torcida pelo Goiás. O Derivaldo Souza escreve aí que o Guarani vai ganhar o jogo, hein? Tá escrito. Sabemos da realidade, mas estamos juntos. Boa tarde a todos. É o Marco Vinícius, de João Pessoa, Paraíba. Obrigado pela mensagem. É o Cristiano Salvione. Tá aqui também na audiência. Negócio de Pequi aí é mais com o Lupe. Como fica a situação do Guarani em caso de empate ou derrota hoje? Só lembrando, né? Não tem possibilidade, viu? Deixa eu pegar o nome do ouvinte, o Wilson Rocha, de queda nessa rodada. Mas fica numa situação praticamente irreversível, apenas esperando a próxima rodada para confirmar matematicamente uma queda. Por isso que vencer hoje é importante para o Guarani seguir com chances de permanência. Ô, Júlio. Vamos voltando para o segundo tempo, o Guarani já voltando programado e aparentemente com mudanças, Antônio Lupe. Mudanças, eu já vi que um é o Anderson Bispo, que saiu e vai entrar... Gabriel Bispo, né? O Gabriel Bispo, perdão. 33 ele foi embora, já estava de colete. E vai entrar o 5, que é o Anderson Leite. Anderson Leite com a 5 entra na vaga do Bispo, que estava amarelado no jogo. A placa vai subindo agora e confirmando aí a alteração. Foi lá dar um abraço no Regis. O Regis, isso. E tá confirmando então, Gabriel Bispo, 5 tá fora. Anderson Leite com a 5 tá no jogo. E o Pierre com a 47 também já tá prontinho para entrar ao lado do quarto árbitro. Vai ser João Vitor, tá vendo? O Pierre entra no lugar do 29, que é o Ian. Ian 29 vai embora, Pierre com a 47 tá no jogo. Bom, basicamente o Heitor volta para a lateral, o PR entra no meio campo, né, Carlão? Para organizar o meio campo. Isso, para tentar organizar o meio campo. O Guarani não teve momentos de criatividade e o Anderson Leite entra no lugar do Bispo, o Bispo pendurado. O Leite tem uma boa saída, né? Pelo menos ali pelo lado esquerdo, é um jogador que tem uma saída melhor que o Gabriel Bispo. O Guarani já processou 3 alterações no jogo, mas no primeiro tempo foi forçado aí na saída do Bruno Mendes para a entrada do Lohan e agora o Anderson Leite e o Pierre em campo também. Apita o árbitro, toca na bola o time do Guarani, começa o segundo tempo. Goiás, Guarani e Futebol Globo Pode ligar, aqui tem jogo, muito futebol pra você. E vem João Vitor pro Guarani, bateu o espalmo, o goleiro voltou pra Caio Dantas de frente pro gol, afasta a defesa do Goiás, tira dali. João Vitor, uma bomba de fora da área, Tadeu faz mais uma boa defesa, Antônio Lupe. On fire, esse é o Guarani pro segundo tempo. Com menos de 30 segundos da segunda etapa, o João Vitor já dominou de fora da área, mandou um chute fortíssimo no centro do gol e o Tadeu rebateu pro meio da área. O Caio Dantas não conseguiu fazer o domínio, a bola pegou por último nele, tiro de meta pro goleiro do Goiás. Primeira grande chance no segundo tempo é do Guarani com o João Vitor. Lateral marcado por time do Bugre fazer a cobrança pela ponta direita do campo de defesa, vem com o Heitor. Heitor faz a movimentação, solta a bola Pierre perdeu. A bola fica pro time do Goiás, o contra-ataque, Goiás no ataque, tentou o lançamento para a ponta, Salustiano matou no peito, saiu jogando com categoria, o camisa 13 do Bugre. Entrega Anderson Leite pela ponta direita, vem pro campo de ataque contra a marcação no primeiro, ele faz o passe para Lohan, recuou, devolveu para Salustiano, dá um chutão na bola, ele vai lançar o Dantas matou no peito, invadiu grande área, afasta, tira Messias. Afasta o perigo, tira dali. A bola volta no comando. É pro time do Guarani. Vem com Caio Dantas. Caio Dantas tentou levantamento lá pro campo de ataque. A bola voltou para Heitor pela ponta direita. Heitor tentou o cruzamento. Afasta a marcação do time do Guarani. Tira o perigo dali. A bola volta para Heitor. Heitor na ponta direita tentou o lançamento. Afasta a defesa do Goiás. A bola voltou para João Vitor, lado direito do campo. João Vitor tentou o cruzamento para Dantas. Tadeu fica com ela e não solta mais. E agora o jogo tá parado porque tem um jogador do Goiás, me parece é o Marcão,
caído. Messias. É o Messias, exatamente. O Marcão tá ali do ladinho dele com a camisa para dentro do shorts. O Messias ficou caído ali numa dividida com se não me engano, foi o Caio Dantas que tava ali com ele. Inclusive o Caio Dantas tá ali para ver o que tá acontecendo com o Messias. Por isso o jogo tá parado, mas aos poucos o zagueiro da equipe do Goiás vai se levantando. 1-0, Goiás tá na frente. Falar um negócio pra você, eu tenho propriedade, fala assim como o glorioso Messias tem também. O Marcão tem que assumir a careca, velho. Tá um fundo de piscina ali, não tá legal, viu? E a barba do Marcão? Não, é bonito. Gigantesca. É bonito, aí é preservada, aí manja muito. Mas, pô, a barba, o cabelo do glorioso Marcão, eu já passei por isso. A bola volta pra Marcão, sai jogando pelo campo de defesa. Juninho, passa, errado. A bola volta pra Lohan na grande área. Faz a defesa do time do Goiás, tira dali. A bola volta pra Matheus Mancini, coloca a bola no chão. Matheus Mancini. Passe errado, a bola de graça pro time do Goiás pelo campo de defesa. 3 minutos do segundo tempo. Vai ser o jogo do time do Goiás com toda tranquilidade pelo campo defensivo. Na Vila Belmiro, por enquanto, Antônio Lupe, muita expectativa em relação ao acesso do Santos. Segue 1-0, né, Lupe? Segue 1-0, nós estamos com 77 minutos, né? Faltando aí poucos minutos pro término do jogo, que começou às 4h30 da tarde. O Santos vai vencendo o Vila Nova por 1-0, gol marcado pelo zagueiro João Basso. A bola vai sobrando para o time do Goiás, para o campo de ataque, lançamento para Sander, na ponta esquerda, Sander levanta a cabeça, visualiza a jogada, solta a bola com o Rildo. Rildo movimentou de costas para o gol, preferiu a devolução, vem com o Sander. Sander domina, entrega a bola por dentro, é para Lucas Ribeiro movimentou a devolução, vem com o Sander. Ainda ele, Sander dominou, recolheu por dentro para Rildo, Rildo tentou a devolução, grande passe para Sander, linha de fundo, pintou cruzamento na grande área, o toque de cabeça, a bola vai para fora, linha de fundo. Grande movimentação agora do time do Goiás em Antônio Lupe. Belo lance ali, o Rildo, filho de calcanhar, acionou o Sander pelo lado esquerdo. O cruzamento foi interessante, mas o Wellington Matheus subiu de cabeça, a bola passou por cima da meta do Pegorari, que já cobrou o tiro de meta. A bola vai sobrando para o campo de defesa do time do Guarani. Sai jogando com o Jefferson. O Jefferson faz a devolução com o Matheus Mancini. Coloca a bola lá para o campo de ataque para Anderson Leite. Sobe de cabeça com ele, coloca para fora ali o John Vasquez. Lateral está marcado, é pelo campo de defesa do Guarani, com Jefferson para sair jogando pelo campo de defesa do Bugre. Lá vem Jefferson na movimentação. Levantamento lá para o campo de ataque para Lohan. Lohan para Caio Dantas. Caio Dantas vai ganhar no corpo, pediu a falta, a arbitragem mandou seguir por cima. Lucas Ribeiro foi mais alto do que o camisa 99 do Guarani, ganha na defesa do time do Goiás. Entrega para o goleiro Tadeu, que rifa a bola lá para o campo de ataque. A bola passa por todo mundo, se perde. É lateral, o jogo está marcado, a bola está com o time do Guarani em lateral marcado pelo campo de defesa. Matheus Bueno, ele domina, entrega a bola pelo campo de defesa, colocou na fogueira ali pro zagueirão Anderson Leite. Ele sai jogando, devolveu a bola com o Matheus Mancini. Matheus Mancini despacha a bola, tira dali, coloca lá pro campo de ataque. A bola fica para João Vitor movimentou pro time do Bugre. Boa bola pela ponta direita para Heitor. Disparou, Heitor Dantas pediu na grande área, lá vem ele, pintou cruzamento na boca do gol, afasta, tira Messias. Mergulha de cabeça, afasta o perigo, corta. A bola volta para o Goiás. Contra-ataque. Vem por dentro. Abertura de bola para a chegada agora do Juninho. Juninho escapa na marcação do primeiro, pedala para cima do primeiro, solta a bola pela ponta esquerda. Ainda ele vem na condução para o time do Goiás contra a marcação de 2 jogadores do Guarani. Ele prefere o passe por dentro, faz a devolução, vem com o Rildo na movimentação contra a marcação do jogador do Bugre. Tentou a devolução por dentro, perde a bola. Ela fica de graça para Caio Dantas. É para o time do Guarani pela ponta direita do campo de ataque. Vem Caio Dantas na movimentação, solta a bola por dentro. A bola chega agora no Matheus Bueno. Matheus Bueno tem Anderson Leite, preferiu o passe pela ponta esquerda. Boa bola, lá vem Anderson Leite, bola solta pela ponta esquerda, ainda ele, vem Guarani, Anderson Leite cruzou na área para Dantas, afasta a marcação, tira dali. A bola fica no rebote, é para Caio Dantas, dominou no peito, pintou o gol, afasta a defesa do Goiás. Para salvar Lucas Ribeiro e pintar o gol do Dantas. Ele tá precisando, precisa do gol, porque perdeu a artilharia do campeonato, Antônio Lupe. E a jogada começou com o cruzamento do Jefferson pela esquerda, a defesa do Goiás afastou e o Pierre, fora da área, mandou lá pro meio do bolo, onde estava o Caio Dantas, que finalizou, a bola desviou no jogador do Goiás e se perdeu pela linha de fundo. Tem escanteio para o Guarani. Tá amadurecendo o gol do Guarani. A oportunidade agora na bola parada, levantamento, chute fechado, o lançamento fechado pro Caio Dantas, que tentou de cabeça, a bola foi para fora. Mais uma chance para ele, hein? Caio Dantas abastecido de oportunidades no segundo tempo, Lupe. Ele olha para o céu, coloca a mão na cabeça.
Hoje tá difícil pro Caio Dantas, porque o cruzamento, a cobrança de escanteio, ele dividiu com o jogador do Goiás, a bola bateu nas costas do Caio Dantas e se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta pro goleiro Tadeu. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 7 minutos do segundo tempo, 7 jogados em Goiânia, segue. Goiás! 1, Guarani! 0 para o Bugre. Central da Bola. Um grande abraço para Luan Amaral, lá da CBN Ribeirão Preto, sintonizado e curtindo a CBN Campinas. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos vai vencendo o Vila Nova por 1-0. O Novo Horizontino, fora de casa, vai vencendo a Chapecoense. Futebol Globo CBN. Vem Guarani para o campo de ataque, Caio Dantas de frente para o gol. Caiu, não conseguiu finalizar. Arbitragem em cima do lance. Tá pedindo para seguir o jogo. Caio Dantas ainda caindo. A bola volta para o Guarani, para o campo de ataque. Vem com o Matheus Bueno. Matheus Bueno escapa na marcação no primeiro. Entrega a bola pela ponta direita. Vem para ataque. Bola solta no apoio para Pierre. Pierre na direita para Heitor. Heitor vem na área. Tocou pela ponta direita para João Vitor. Recuou para Pierre. Pierre movimentou. Ele solta Matheus Bueno. Matheus Bueno tentou. Passe pela direita. Foi desarmado. A bola fica de graça para o time do Goiás. Tenta sair jogando. E na sequência, a falta marcada para cima do Rildo. Não, a arbitragem mandou seguido apenas o lateral para o Bugre, porque o último toque foi do Rildo. A bola fica de graça para o Guarani, está jogando Matheus Mancini. Matheus Mancini carrega para o time do Guarani. Procura espaço, o Bugre vem pressionando no segundo tempo. Vem com o Jefferson. O Jefferson escapa na marcação no primeiro, deixou ali a bola para o Anderson Leite, que se atrapalhou com a bola. Anderson Leite se atrapalha com a bola, ela sai em linha lateral, arremesso está marcado, é para o time do Bugre. Aliás, para o time do Goiás fazer a cobrança pelo campo de defesa. Futebol Globo CBN Campinas. Pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado. E de cuidado a gente entende, como nenhuma outra. Carlão de Freitas, 8 minutos do segundo tempo, 1-0 para o Goiás, Carlão. Mas o Guarani mudou a postura, um Guarani competitivo, um Guarani que vai se impondo diante do Goiás. O Caio Dantas já teve algumas oportunidades, não costuma perder. E é assim que tem que ser, tem que brigar, tem que competir, colocar o Goiás em situação de perigo como está colocando agora. Pierre lançou na ponta direita, pintou cruzamento para Caio Dantas, afasta a marcação, bola voltou para Jefferson, uma bomba para fora! Olhou para o céu e perguntou, ai meu Deus do céu, por que essa bola não entrou? Passou perto demais, Antônio Lupe. E aquele chute bonito, né? Quando você vê o replay novamente, porque o Jefferson aproveitou a sobra e no sem pulo, ele já bateu de primeira. A bola ganhou um efeito e tirou muita tinta do travessão do gol defendido pelo Tadeu. Quase que o Jefferson coloca em prática a lei do ex no estádio Ailê Pinheiro. Infelizmente, pro Guarani, a bola saiu pela linha de fundo. 9 minutos do segundo tempo, 1-0 para o time do Goiás para cima do Guarani. Gol marcado no primeiro tempo com Herculano, Breno Herculano. Vai dando a vantagem por enquanto ao time do Goiás. A bola vai sobrando lá para o campo de ataque do time do Goiás. O campo começa a ficar pesado agora, hein? Campo pesado na Serrinha. A bola fica para Matheus Bueno. Matheus Bueno escapa na marcação no primeiro. Tenta sair jogando Matheus Bueno. Bom passe. É para Dantas. Dantas protegeu com o corpo. Foi puxado ali pelo Lucas Ribeiro. O jogo está parado. Falta marcada. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na CBN. 10 minutos do segundo tempo, 10 jogados em Goiânia, segue... Goiás! 1, Guarani! 0. Central da Bola. Também pela Série B, o Santos vai vencendo o Vila Nova por 1-0, resultado que deixa o Peixe bem pertinho de voltar à primeira divisão do futebol brasileiro. O Novo Horizontino, lá em Chapecó, vai vencendo a Chapecoense por 1-0. E pelo campeonato chileno, o Coquimbo Unido vai empatando com o União La Calera em 0-0. Futebol Globo CBN. Sai jogando o time do Guarani pelo campo de ataque, bola com o Salustiano. Salustiano movimentou, soltou essa bola no comando para a chegada do PR. PR deixou para Matheus Bueno. Matheus Bueno, bom passe para João Vitor. João Vitor na ponta direita, vem para ataque o time do Guarani. Pedalou, movimentou para cima da marcação, pintou cruzamento. A bola passou pelo Dantas, soltou Lohan para fora. Isolou. Pressão do Guarani, a bola não entra, Antônio Lupe. Eu tô pra te falar, Júlio, que é o jogo que mais o Guarani tá tendo chances de marcar e não tá aproveitando. Dessa vez a jogada veio um cruzamento por baixo, a zaga tirou e o Lohan acabou isolando. Vai mexer o Goiás, 27 é o John Vasquez, tá indo embora, tá entrando 7 o Paulo Baia, hein? Que é o artilheiro do Goiás na temporada, Paulo Baia. De Indaiatuba pro mundo vai pro jogo.
Ex-Primavera e ex-Ponte Preta. E o 19, o Edson, também já tá prontinho para entrar. Ele passou pela Ponte Preta. Hoje, Edson, o sincero. É ele mesmo. Ele tá entrando no lugar... É meio doido também o Edson, viu? Em campo. O John Vasquez saiu para a entrada do Edson. Já confirmo quem saiu para a entrada do camisa 7 do Paulo Baia. Pois é, né? O professor Mancini vai começar a movimentar o time do Goiás, porque o segundo tempo é todo do Guarani, né, cara? Ele percebe que está perdendo terreno, o Guarani está se impondo, está criando oportunidades, né? E oportunidades claras de gol, por isso que precisa matar, precisa fazer esse gol de empate aí para não permitir que o Goiás comece a gostar do jogo novamente. É um Guarani com postura de competição, pelo menos. E vem pro campo de ataque o time do Goiás. Bola lançada para Wellington, tentou limpar o lance. Luciano salva. Vem para fazer o corte pro time do Guarani. Contra-ataque é grande, vem para João Vitor. João Vitor acelerou contra a marcação do primeiro. Falta. Ô, louco, não deu. A bola vai sobrando para o campo de ataque do time do Goiás. Voltou a bola pela ponta esquerda para Paulo Baia. Paulo Baia invadiu grande área, pintou o gol, levantou, afasta a defesa do Guarani, tira dali. Para mim foi um lance claríssimo de falta, inclusive para cartão. A arbitragem entendeu o oposto, confirmando a alteração do Goiás, Lupe. Saiu camisa número 80, Rildo, para a entrada do Paulo Baia. Saiu John Vasquez com a 27. Entrou 19, Edson Felipe. Escanteio para o Goiás, Paulo Baia na bola. Vem bola na grande área para a equipe do Goiás. Chegamos a 13 minutos do segundo tempo, 1-0. O time do Goiás vencendo o Guarani, gol marcado pelo Herculano. Paulo Baia autorizado, jogar ensaiada. Rolou, soltou a bola curtinha no comando para a chegada do Marcão. Levantou na boca do gol, toca de cabeça, a bola desviada. Vai sobrando ainda para o Goiás. A bola chega na ponta direita. Volta para Gava. Gava contra a marcação do primeiro. Diminui o espaço dele ali, o jogador do Guarani. Ele prefere o toque atrás. Recuou, devolveu, soltou para Paulo Baia. Paulo Baia na movimentação para Gava. Gava tem Paulo Baia aberto pela ponta direita. Ele prefere o toque por dentro e vem pro campo de ataque. Vem bola com Lucas Ribeiro. Lucas Ribeiro levanta a cabeça, entrega a bola lá atrás para Sander. Sander vem na cavadinha, buscava jogada no campo ofensivo, recupera o time do Guarani. Vem com Jefferson no combate, recupera pro time do Bugre. Entrega para Anderson Leite na metade do campo. Anderson Leite recuou, entregou para Matheus Bueno. Matheus Bueno limpa o lance. Da esquerda para a direita, clareou, soltou essa bola para Heitor. Heitor vem carregando pro time do Guarani, pede a passagem do João Vitor. Ele faz o passe por dentro para Pierre. Pierre colocou na fogueira para Matheus Bueno. Matheus Bueno controla a jogada pelo campo de defesa, volta a bola com Pegorari. Pegorari na ponta esquerda, solta a bola com Jefferson. Jefferson levanta a cabeça, procura opção, vem por dentro. O passe é para a chegada do Pierre. Pierre entregou, soltou do outro lado para Anderson Leite. Anderson Leite protegeu com o corpo, recebeu a falta, a arbitragem mandou seguir. A bola fica de graça para o time do Guarani com Matheus Bueno. Matheus Bueno rolou, é para Salustiano. Salustiano vem carregando para o campo de ataque, tenta iniciar a transição, não consegue. A bola volta para Heitor. Heitor na lateral do campo, bem cercado pela marcação do Goiás. Ele foi obrigado a voltar e volta, entrega a bola para o goleiro Pegorari. Pegorari na ponta esquerda para Matheus Mancini, perdeu, recupera o time do Goiás na saída de bola, mas a arbitragem está dando toque de mão, não valeu nada. Toque de mão ali do jogador do Goiás, tentou ser espertinho ali, né? O Herculano também. A bola fica de graça para o Guarani sair jogando. Matheus Bueno entrega a bola na metade do campo para Caio Dantas. Caio Dantas, abertura de bola pela ponta para Heitor. Vem na movimentação no 2 com João Vitor. João Vitor para Heitor. Heitor tentou levantar a bola para o campo de ataque, é para Dantas. Pingou a bola ali na frente dele, chega por cima, Messias. Coloca a bola para fora, a lateral está marcado, é pro time do Guarani. Sai jogando Bugre, vem com Pierre, calcanhar na bola. Entrega João Vitor para Heitor, para Pierre. Pierre por dentro para Lohan, fez o pivô, soltou para João Vitor, pisou na bola, soltou para Bueno. Bueno para Anderson Leite, boa bola para João Vitor, tentou devolução de letra, perdeu. A bola fica de graça para o time do Goiás na sequência e vai pintar falta ali para o campo de ataque. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 15 minutos do segundo tempo em Goiânia, segue. Goiás. 1 pro Goiás. Guarani. 0 para o Guarani. Central da bola. Último giro do ponteiro lá na Vila Belmiro. O Santos vai vencendo o Vila Nova por 1-0 e vai ficando bem pertinho de voltar à principal divisão do futebol brasileiro. Pode ligar que aqui tem jogo, tem muito futebol pra você. 15 minutos do segundo tempo, vem pro campo de ataque o time do Goiás. Bola lançada pela ponta esquerda, vem na movimentação com Wellington. Tentou ali o cruzamento, vem na movimentação por dentro, foi
Ali o jogador do Goiás na tentativa do passe, perde a bola, fica de graça para Matheus Bueno, que está jogando pela ponta direita para João Vitor. João Vitor contra a marcação do Sander. Aos trancos e barrancos, pede a falta o jogador do Guarani, a arbitragem mandou seguir. A bola fica até Pierre. Pierre inverte da direita para a esquerda, bom passe. Pierre entregou, soltou para Jefferson pela ponta direita. Jefferson vem por dentro, tentou ali o domínio, o jogador do Guarani, Anderson Leite perdeu, a bola voltou de graça para ele, então recupera Anderson Leite sem falta. Vem pro contra-ataque na velocidade, perde a bola de novo. Anderson Leite entrou muito mal no jogo. Anderson Leite entrou muito mal no jogo. E agora deu contra-ataque pro time do Goiás. Lançamento para Paulo Baia. Bateu pro gol. Bateu para fora. Tiro de meta, Antônio Lupe. É do jeito que o Paulo Baia gosta. Ele recebeu ali em profundidade, fez o giro para cima da marcação, levou pro pé direito, só que na hora da finalização pegou muito embaixo da bola. Ela passou por cima da meta defendida pelo Pegorari. 1-0, Goiás vai vencendo o Guarani. Entrou muito mal no jogo, desligado o Anderson Leite, hein, Carlão de Freitas? Erros técnicos, né? Erros bizonhos, o Guarani com a bola, né? O Anderson Leite com a posse, né? Para fazer a transição e acaba entregando nos pés do adversário e levando perigo. Pega a defesa do Guarani aberta, né? E vem pro campo de ataque o time do Goiás, lançamento da grande área, o toque, espalma Pegorari! Herculano estava pronto para fazer o gol, Pegorari faz grande defesa, espalma, salva o Guarani, Antônio Lupe! Defesaça ali no cabeceio, na jogada do Breno Herculano, que foi o autor do gol. Jogada que veio pelo lado esquerdo, cruzamento, o Herculano entrando bem devagarinho na área, a bola foi por baixo, finalização com o pé esquerdo e o Pegorari fez uma defesaça, salvando o Guarani de levar o segundo gol. E vem pro campo de ataque agora o time do Goiás, tem escanteio, grande defesa do Pegorari, Pegorari faz uma defesaça na serrinha para salvar o Bugre do segundo gol. 18 minutos do segundo tempo, escanteio marcado para Esmeraldino. Ali uma movimentação já no banco de reservas também, daqui a pouco teremos mais alterações no jogo. A arbitragem pediu para esperar, agora sim vai autorizar a cobrança do escanteio. E agora a arbitragem também autoriza a entrada do departamento médico do Guarani, né? Tem um jogador caído ali, sentindo bastante o tornozelo. E por isso que a arbitragem está esperando para processar também uma alteração no Guarani, né, Antônio Lupe? É o 77, é o Marlon Maranhão que vem pro jogo. A partida tá parada porque tem um atleta do Guarani caído, atendimento médico do Bugre em campo. Quem tá caído é o João Vitor, com fortes dores, né, ali até com cara de choro. Coloca ali a camisa no rosto do João Vitor, que provavelmente vai deixar o campo para a entrada do Marlon Maranhão, camisa número 77. É a quarta mexida do técnico Alan Al. Pois é, 19 minutos do segundo tempo e na Vila Belmiro tem pênalti pro Santos, hein? Pênalti pro Santos para sacramentar, quem sabe, a festa. Já tem um sobe-som também na Vila Belmiro para você curtir. Com o Rodrigo Bittar. 1-0 pro Goiás, vai vencendo o time do Guarani e vai ter alteração no Bugre, Antônio. Confirma João Vitor fora, Marlon Maranhão com a 77 vem pro jogo. 77, Marlon Maranhão então no campo de jogo, João Vitor com uma imagem preocupante. Deixa o gramado chorando ali, o camisa 19 do Guarani. Escanteio marcado por o time do Goiás, vem vencendo por 1-0 o time do Bugre. Paulo Baia, autorizado, vem para a cobrança do escanteio, afasta a marcação, tira dali. Alô, Rodrigo Bittar. Vila Nova, Série B, tem a mesma quantidade, os mesmos 9 gols do que o Juliano até aqui na competição. E olha que o Juliano ficou fora há bastante tempo com lesão, hein? Vem o Guilherme. Vai ser autorizado, já colocou a bola na marca da Cal e pintou cartão amarelo também para o Juan, né, Bruno? É isso, por reclamação. O lateral esquerdo, número 14, Juan, recebe cartão amarelo. É o quinto da partida, segundo para jogadores do Tigre. Atenção, torcedor santista! Vamos bater na marca de 49 minutos. Tecnicamente iríamos até 51, mas o jogo está paralisado desde que viramos os 45 minutos. Então teremos bastante jogo ainda pela frente. Eu imagino, pelo menos, faria um pouco mais sentido com relação à arbitragem do Yuri Elino Ferreira da Cruz. Denis Júnior de um lado, Guilherme do outro. Vai ser autorizado o atacante do Santos. E vem mais reclamação por ali. Daqui a pouco a cobrança de pênalti no Santos para sacramentar ali a vitória do Peixe na Vila Belmiro. 20 minutos em Goiânia. Vem para o campo de ataque o time do Guarani contra o Goiás. Movimentou pela ponta direita. Puxou Marlon Maranhão. A bomba pega Tadeu.
Vem para fazer a defesa no centro do gol, Lupe. Chute queimando a grama. A primeira participação do Marlon Maranhão, que entrou no lugar do João Vitor, bateu no cantinho de perna esquerda. Defesa do goleiro Tadeu. Olha o gol do Peixe. Guilherme! É do Santos! Santos faz 2-0 na Vila Belmiro. Guilherme vai para casinha, 2-0 contra o Vila Nova. O Santos dependendo apenas de um empate ou derrota do Ceará amanhã contra o Avaí para garantir o acesso nessa rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro time que sobe ao Santos Futebol Clube. A bola vai sobrando para o campo de ataque do time do Guarani. Vem Jefferson, lançamento para Caio Dantas, foi para o céu, pediu pênalti. Pede pênalti, o time do Guarani, a arbitragem manda seguir. Voltou pro Bugre, pintou no levantamento, afasta a marcação, tira. A bola tá viva pro Goiás, vai sair jogando com Ngava. Ngava tenta o toque ali pela ponta, afasta Salustiano, tira dali, a bola voltou para Marlon Maranhão. Ajeitou para Pierre, Pierre devolveu, faz a movimentação, soltou para Jefferson. Jefferson vai tentar ali a finalização, prefere o toque para Matheus Bueno. Matheus Bueno recuou, entregou para Matheus Salustiano. Tem o Caio Dantas caído lá, vai ter que colocar a bola para fora, hein? Vai ter que colocar a bola para fora. Jogadores do Guarani ainda não perceberam. Matheus Bueno domina, entregou, soltou pela ponta direita. Devolveu na ponta, é para a chegada do Marlon Maranhão. Movimentou contra a marcação no primeiro, vai tentar o cruzamento. Soltou para Pierre. Na cavadinha do outro lado para Jefferson. Jefferson tentou o domínio. A bola escapou um pouquinho dele, ainda ele consegue o domínio, consertou. Gira para cima do primeiro, soltou para Anderson Leite. Anderson Leite para Matheus Bueno. Matheus Bueno escapa da marcação no primeiro, vem no combate, soltou para Jefferson. Jefferson tentou o toque por dentro. A bola fica para Pierre, movimentou, falta. O jogo tá parado, falta marcada, o jogo tá parado a favor do time do Guarani, Lupe. E a falta foi em cima do camisa número 17 do Jefferson e foi do Wellington Matheus. Tanto é que o árbitro deu uma bronca no jogador do Goiás, falando que foi a última, chegou atrasado, atingindo ali o tornozelo do lateral esquerdo do Guarani. Pela demora do lance, acredito que aquela confusão na área em cima do Caio Dantas nem deve ter sido revisada pelo VAR. É falta para a equipe do Guarani. Heitor tá na cobrança. Falta marcada lá pro campo de ataque. Vem bola na grande área do Goiás. O Guarani não desiste do jogo, não pode também. Tá vivo no jogo. O Guarani precisa do gol. Autorizado, lá vem Heitor para cobrança da falta. Levantamento na segunda trave, toca de cabeça, espalma, Tadeu! Milagre! Milagre espetacular, defesa do Tadeu, manda para escanteio, Lupe! Na cabeçada do Salustiano. Elemento surpresa, por trás da defesa do Goiás, ele deu um toque de cabeça e o Tadeu, com a mão direita, no reflexo, mandou a bola pela linha de fundo. Quase o Guarani marca o gol de empate e tem escanteio, Bugre. O nome do jogo, Tadeu salvando o Goiás. O gol do Guarani tá ficando maduro. Levantamento da grande área, a bola tá viva, sobrou pro Guarani, bateu pra fora! Não entra! Que blitz, que pressão, mas a bola não entra, Antônio. Na finalização dessa vez do Marlon Maranhão. Batida pela linha de fundo, tiro de meta, mexe o Goiás. Vai mexer mais duas, hein? 8-25. 8 é o Gava, vem o 25 pro jogo, que é o Ian Lucas. Ian Lucas com a 25 tá no jogo e também vai sair mais um jogador do Goiás. Vem o Regis, hein? O Regis vem aí com a camisa de número 10 no lugar do Juninho. Juninho tem a camisa número 50, tá deixando ali o gramado. Juninho com a 50 tá fora, vem o Regis com a 10, sai Gava com a 8, entra 25, Ian Lucas. Muito bem, são as alterações processadas. E tem gol do Santos, hein? Na casinha. Golaço! Otero! É do Santos! Gol do Otero, cobrando falta, o Santos faz 3-0. Santos subindo a Série A do Campeonato Brasileiro. Que bom é ver o Peixe de volta à Série A do Brasileirão. Goiás aqui vai vencendo 1-0, o time do Guarani batendo 25 minutos. Tem lateral marcado por o time do Esmeraldino fazer a cobrança. Levantamento na grande área. O toque de cabeça. Afasta a defesa do Guarani. Tira dali. A bola vai sobrando para o time do Bugre tentar sair jogando. O tempo passa. Meu cronômetro marca. Você confere na CBN. 25 minutos. É o segundo tempo de jogo. Segue por enquanto em Goiânia. Goiás 1. Guarani 0.
Central da Bola. O Santos, de volta à Série A, vai vencendo o Vila Nova por 3-0 lá em Chapecó. A Chapecoense vai perdendo em casa. O Novo Horizontino vence por 1-0. E pelo Campeonato Chileno, Audax Italiano vai fazendo 3-0 no Desportes Capiapó. Futebol Globo CBN. E vem pro campo de ataque o time do Guarani. Lançamento na ponta direita, Marlon Maranhão adiantou demais, perdeu. A bola voltou para Matheus Bueno, colocou no chão, trabalhou, boa tabela do Matheus Bueno, clareou, jogada pela ponta direita para Heitor, pode bater pro gol, preferiu o passe, é na ponta de evolução, vem para Heitor na grande área, ainda ele, carregou Heitor, levantou, subiu de cabeça, defesa do Goiás para fazer o corte, tira dali. Vai ganhar um escanteio, o time do Guarani ou lateral? Escanteio ou lateral? Escanteio ou lateral? A arbitragem demora um pouco para se decidir, tá apontando ali pro Jefferson fazer a cobrança do lateral. Arremesso manual está marcado, é pro time do Bugre. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar, que tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. E vem pro campo de ataque, lançamento, é pro time do Guarani, tentou sair jogando lá pra ofensiva, afasta a marcação, tira. Contra-ataque é grande do Goiás, do jeito que ele gosta, Paulo Baia na velocidade, disparou, Herculano pediu, vai fazer, Herculano bateu, espalma, Pegorari! Pra se redimir do último jogo, faz grandes defesas, Pegorari. E agora faz uma espetacular, Antônio Lupe. Fiquei com a sensação que teve um pouco de displicência do Breno Herculano, porque ele estava na frente, na cara do gol. O Pegorari saiu como se fosse um goleiro de handball no X e fez um milagre salvando o Guarani de levar o segundo gol no estádio da Serrinha. Herculano perde uma chance incrível. O Goiás está no ataque porque tem escanteio após a excelente defesa do Bugre. Escanteio marcado para o time do Goiás fazer a cobrança pela ponta direita. Paulo Pai, autorizado, vem, levantamento na grande área, afasta a marcação, tira dali. A bola volta para o time do Goiás, ainda na pressão. A bola fica viva na metade do campo, entrega na ponta direita para Ian Lucas dominou, movimentou, escapou da marcação no primeiro, volta a bola para o goleiro Tadeu sair jogando lá pelo campo de defesa. Acabou. A bola vai sobrando lá para o time do Goiás, tentou o lançamento direto, Tadeu afasta a defesa do Guarani, a bola volta de graça para Sander, para Regis, grande passe para Herculano tem a evolução do Regis, ele prefere o toque para Marcão limpa o lance, entregou na ponta direita, é para Baia, pintou cruzamento da grande área, a bola passa por todo mundo, vai embora a linha lateral. Informação, Antônio Lupe. Fim de jogo na Vila Belmiro, o Santos vence o Vila Nova por 3-0, matematicamente ainda não está confirmado, virtualmente sim, o Santos de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Se o Ceará perder ou empatar com o Avaí amanhã, o Santos aí sim matematicamente está de volta à Série A. Vai sobrando para o campo de ataque, a bola para o time do Goiás, Ian Lucas ajeitou para Regis, vem ele, Regis autorizado, vem para o lançamento na grande área, preferiu o passe, solta a bola para Marcão devolveu a bola pelo campo de defesa, vai trocando passes, ganhando agora, valorizando o relógio, o time do Goiás, ganhando tempo o time do Esmeraldino, esse resultado para o Goiás é muito importante para alimentar chances de acesso. A bola volta para o time do Guarani. Tenta sair jogando no contra-ataque agora ali o Caio Dantas e vai pintar a falta do Edson. Eu falei, ele é maluco. E agora o Edson ali dá um tapa nas costas do Lohan. Clima tenso. Isso aí não é cartão vermelho não, Antônio Lopes? Isso pode sim ser aplicado cartão vermelho, porque o Edson, como a gente usa o termo no futebol, jantou o Caio Dantas por trás. Atingiu o joelho do atacante, mas ficou só no amarelo para o Edson Felipe, ex-jogador da Ponte Preta. Meia dúzia, Emerson já está no campo, entrou no lugar do Jefferson. Jefferson, 17, foi embora. Emerson, com a meia dúzia, está no jogo. Pois é, o Caio Dantas tá caído ainda, Carlão. Eu tive a impressão de um lance, pelo menos para revisão do VAR. Ele tá aí, ó. Tá meio que conversando. Foi uma tesoura. Foi um lance terrível aí, um lance que poderia sim ter o cartão vermelho. Pois é, a arbitragem tá ali conversando com o VAR. Ele pegou o cartão amarelo para anotar o número do Edson. Tô achando que ele vai manter a decisão, hein? Aparentemente mantém a decisão do cartão vermelho. O Matheus Bueno tá inconformado. Aliás, do cartão amarelo, perdão. O Matheus Bueno está inconformado com o árbitro, que não foi ver o lance no VAR, é isso mesmo, mantida a decisão do cartão amarelo. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 30 minutos do segundo tempo, segue por enquanto em Goiânia. Goiás 1, Guarani 0. Central da Bola. Série A do Campeonato Brasileiro, 2 jogos começaram agora há pouco. 6 minutos de jogo para Atlético e Vitória 0-0. Juventude e Fortaleza também empatam em 0-0. Campeonato chileno bombando, hein? O Cobreloa vai empatando com a Universidade Católica
2-2. Com Júlio Nascimento. Rasgando emoções na Série B do Campeonato Brasileiro com Guarani e Goiás. 1-0 para o Esmeraldino, por enquanto vai vencendo o jogo o time do Goiás. E aí, Carlão de Freitas, como é que tá o jogo? O Guarani deu uma esfriada, né, Carlão? Júlio, deu uma esfriada, mas um resultado injusto neste segundo tempo. O Guarani criou, o Guarani exigiu da defesa do Goiás, o Guarani voltou com uma outra postura, uma postura agressiva. Tivesse caprichado um pouquinho mais, qualificado na finalização, o resultado poderia ser outro. Gostei, estou gostando, aliás, da postura do Guarani. Arrefeceu um pouquinho, talvez o cansaço, mas até aqui melhor que o Goiás. E vem para o campo de ataque o time do Goiás. Vinha, né? O Guarani conseguiu antecipação ali, manda a bola para fora. Marcão fica irritado com o Lohan. Não tem pressa nenhuma o time do Goiás para fazer as cobranças dos laterais. Vai ganhando, valorizando o relógio. O time do Esmeraldino, repito, esse resultado é muito bom para o Goiás, que vai alimentando chances de acesso ainda na Série B do Campeonato Brasileiro. Matheus Bueno domina, escapa a marcação do primeiro, vai devolvendo ali a jogada pela ponta esquerda, tentou o passe para Emerson, foi desarmado, a bola bateu no peito do jogador herculano, lateral marcado é para o Guarani fazer a cobrança. Agora o Gandula joga a bola lá longe, atrás ali, retarda o começo, o surdo de bola, o recomeço de jogada do time do Guarani pelo campo de defesa. Sai jogando, pega o horário, entrega para Salustiano. Salustiano carrega a bola na metade do campo, vem pro lançamento. Toque errado, a bola fica para Ellington. Tentou ali o toque de bola por dentro. Ele faz o passe curto, vem na jogada de segurança. Entrega a bola para Messias. Messias para Lucas Ribeiro. Lucas Ribeiro vai começar com o goleiro Tadeu. Sem pressa nenhuma, Tadeu vai ser jogando. Apertado agora pela marcação do Caio Dantas. Tadeu levanta a bola lá pro campo de ataque. Ele faz a movimentação pela ponta direita. Sobe de cabeça, Herculano. Divide com ele o Emerson Barbosa. Tentou passe para Anderson Leite, que não consegue dar sequência na jogada. Foi obrigado a voltar em Lucas pro Tadeu. Tadeu na fogueira, afasta a marcação, tira dali. A bola volta para Matheus Bueno. Matheus Bueno coloca a bola no campo de ataque. Entregou pela ponta esquerda para Anderson Leite. Anderson Leite para Matheus Bueno. Matheus Bueno limpa o lance, bom passe. Ainda ele vem pro campo ofensivo. Matheus Bueno entregou para Emerson. Emerson invadiu grande área por baixo, Messias. Coloca a bola pra fora, mas tá parado o jogo, marcado impedimento no ataque do Guarani, hein, Lupe? Na finalização, ou na tentativa de finalização do jogador do Guarani, o Messias fez o desarme, mas o lance já estava parado. O assistente de número 2, o Pedro Amorim de Freitas, pegou a posição irregular do jogador do Bugre, era o Emerson que estava por ali. Não sei não, hein? Sei não, ele estava muito atrás na tentativa ali, errou o assistente. 33 minutos é um segundo tempo para você, Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. O jogo tá parado, Goiás vencendo 1-0, Guarani sem pressa nenhuma, o time do Esmeraldino. Agora sim, Tadeu, manda a bola lá pro campo de ataque, sobe a defesa do time do Guarani para fazer ali o corte. E agora se desentende ali o Regis com o jogador do Guarani, cartão amarelo pro Regis. Não entendi se pintou cartão pro PR também. Fica irritado. O árbitro tá meio confuso no jogo, né? Eu entendi que foi só pro Regis o cartão. Só pro Regis, camisa 10, cartão amarelo. Anderson Leite, escapa na marcação do primeiro, faz o passe para Dantas, Dantas deixou para Pierre, Pierre adiantou, a bola dividida na metade do campo, tá vivo ainda, Pierre perde bola pro Paulo Baia é chato, hein? Ele é insistente demais e agora o Anderson Leite derruba ele, Paulo Baia vai para cima do Anderson Leite. Fecha o tempo, clima tenso dentro de campo, Antônio Lupe. E agora eu não entendi. Ixi, tá um empurra ali. É o Heitor que tá desesperado querendo pegar ali o Paulo Baia. Chegou o Marcão agora, o Salustiano também tá por ali. O Lohan conversa com ele. Nada agradável o clima na Serrinha. Cartão amarelo por enquanto pro Anderson Leite. Pela falta que fez em cima do Paulo Baia. Só que o clima esquentou entre o Heitor e também o Marcão. E agora o Salustiano vai lá falar com o Heitor e coloca as mãos na cabeça. Inteligência. Não interessa esse jogo pro Guarani, né? Não interessa esse jogo de catimba, esse jogo parado, o jogo picado. E aí os jogadores do Guarani caíram na armadilha, né? Na catimba, na provocação do Paulo Baia. E aí, ó, quase 2 minutos de paralisação. E teve um jogador do Goiás caído lá, vamos ver. E assim, o Anderson Leite foi maldoso no lance, tá? Em nenhum momento ele visou a bola, só acertou o Paulo Baia. Isso que gerou a irritação do Paulo Baia. O Anderson Leite foi extremamente maldoso, por isso que os jogadores do Goiás se irritaram. E aí foi todo mundo proteger o Paulo Baia, começou uma confusão danada. Só que aí o clima entre o Marcão e o Heitor segue lá quente. Não tem necessidade nenhuma, porque é isso que o Marcão quer. Que o Guarani fique perdendo tempo. Porque o Goiás tá vencendo o jogo, Lupe. E o árbitro tá anotando amarelo pra uma galera, só que ele não mostrou pra ninguém.
Ele mostrou só pro Anderson Leite. Agora o Caio Dantas empurra ali o camisa número 14, o Lucas Ribeiro. Perdeu a cabeça. O Guarani... Não é interessante, né? O Guarani perdeu a cabeça no jogo. Não é interessante, o Guarani voltou tão bem pro segundo tempo. Agora o Goiás, com a entrada do Regis ali, agrupou um pouco mais no meio campo, fica com a bola. O Guarani já não ameaça como em outros minutos, mas tá caindo na armadilha do Goiás. O Goiás não quer jogo, o Guarani precisa jogar. Eu não sei se o árbitro tá em contato com o VAR. Sim. Aparentemente sim. E aí, para duas possibilidades, né? Para expulsar alguém. E o árbitro, se ele pode ter ajuda do VAR para identificar algum jogador para os amarelos, né? Porque ele saiu distribuindo ali para todo mundo e meio que não apontou, né? Mas ele tem então essas duas possibilidades, está em conversa ali com o VAR. Vai demorar um pouquinho porque o VAR tem um trabalho de ficar voltando ali a fita, né, Lupe? Isso fica voltando a fita lá e precisa volta. achar o ponto de corte, né? Então aí é todo e vai um processo. Pra frente, vai pra trás. E vai pra frente. Aí, voltou muito, vai mais um pouquinho pra frente. Foi muito pra frente. Volta um pouco pra trás. E essa demora toda, né? O árbitro perdido. Ele tá perdido desde a hora que começou o segundo tempo, que o rádio dele parou de funcionar. O segundo tempo é o Diógenes, tá pitando? É o Diógenes Padovani. Tá muito mal no segundo tempo, na minha avaliação. Vai picando o jogo, né? Isso é extremamente irritante, ainda mais pro Guarani, que necessita do resultado. E não virou nada. O jogo vai ser reiniciado. Por enquanto, então, confirmado apenas o cartão para o Anderson Leite, camisa 5 do Guarani. 37 do segundo tempo. Jogo reiniciado, falta marcada para o time do time do Goiás. Sai jogando pela ponta direita para Marcão. Marcão tentou fazer o giro para cima da marcação no primeiro. Afasta a marcação do Guarani. Ganha o lateral ainda, a bola bateu, desviou no Marcão. Lateral marcado, é para o Bugre. Sai jogando com o Emerson. Emerson entregou na ponta esquerda. Entregou, soltou no meio agora para Matheus Bueno. Matheus Bueno colocou na fogueira para Pierre. Pisa na bola, solta para Mancini. Mancini rasga. Quase que vira o lançamento pro Lohan. Afasta a marcação. Goiás volta com a posse de bola pela ponta direita com o Marcão. O Marcão domina, tentou ali o levantamento. Chega Anderson Leite, coloca a bola para fora. Toca de cabeça o Anderson Leite. A lateral está marcado. É a favor da equipe do Goiás para fazer a cobrança pelo campo de ataque. Júlio. 38 no segundo tempo, 1-0. Pois não, Lupe? Só para confirmar que antes de deixar o campo, o Jefferson também recebeu cartão amarelo pelo lado do Guarani. Tava na lista dos pendurados? Não tava. Levantamento lá para o campo de ataque e afasta a marcação, tira a defesa do Goiás. Completa na sequência o Anderson Leite, mas a bola volta para o Goiás, para Ian Lucas, colocou no ataque para Eliton, trabalhou para Ian Lucas, tentou o toque por dentro, recupera o Guarani. Anderson Leite trabalhou no meio, coloca agora para Pierre, gira para cima do primeiro, vai clarear o lance até o outro lado para Emerson. Emerson tentou o lançamento de primeira, a bola bateu no Marcão, vai sair em lateral, foi inteligente agora o Marcão, colocou a bola para fora, a lateral está marcado, é para o time do Guarani sair jogando, entrega a bola com Caio Dantas devolveu a bola lá pelo campo de ataque, solta a bola com o Matheus Bueno dominou, recolheu, escapa na marcação no primeiro, faz o passe por dentro, boa bola, é pro time do Guarani que vem pro ataque, tentou ali o toque na ofensiva com Pierre, afasta, tira a marcação. Goiás tá catimbando, hein? Goiás tá fazendo o jogo dele. A bola vai sobrando lá pro campo de ataque para Pierre, movimentou, soltou para Heitor. Heitor na ponta direita, vai tentar o cruzamento na grande área, faz o passe para Marlon Maranhão. Maranhão tentou o toque de primeira, chama na tabela, vai tentar bater de fora da área, soltou para Dantas para Maranhão, boa bola. Ela chega no Anderson Leite, girou, Lohan bateu, espalma Tadeu! Defesaça do Tadeu! Mais um milagre do jogador do Goiás, impressionante a partida que faz o goleiro do Goiás, Lupe. E dessa vez na finalização do Lohan, que recebeu a bola, girou o corpo, buscava ali o canto esquerdo do gol do Tadeu, que fez uma defesa incrível, mais uma no jogo pro goleiro do Esmeraldino. A bola vai sobrando pro time do Guarani. Na ponta direita é para Matheus Bueno. Matheus Bueno gira a bola pela ponta. Vai tentar o lançamento no campo de ataque. Ele faz a movimentação, soltou ainda na ponta. Vai pintar cruzamento na grande área. Desviou o Anderson Leite. A bola tá viva. Afasta a Regis. Tira dali. Na sequência, o Regis teve um choque ali para cima do Matheus Mancini. Obstrução do Matheus Mancini. O jogo tá parado, falta marcada a favor do Goiás pelo campo de defesa. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na CBN. Chegamos a 40 minutos no segundo tempo, segue em Goiânia. Goiás 1, Guarani 0. Central da bola. Na Série A, tudo 0-0. Atlético e Vitória, Juventude e Fortaleza. Pela Série B, o Novo Horizontino segue vencendo a Chapecoense fora de casa, 1-0 pro Tigre de Novo Horizonte. Campeonato italiano, que coisa legal. O Everton tá empatando com o Huachipato, 0-0 lá em Everton. Futebol Globo CBN. Mexe.
Alteração do time do Goiás. 31, Wellington Matheus tá indo embora, entra o 16, Aloísio. Aloísio com a 16, tá no jogo, é a última do professor Wagner Mancini. Pois é, o Goiás vai valorizando aí, né, o relógio, o Carlão de Freitas. A gente vislumbrava um bom segundo tempo do Guarani, mas o roteiro não colaborou, Carlão. O roteiro não colaborou ainda há alguns minutos, né, mas o Guarani foi agressivo no segundo tempo, criou oportunidades, vai transformando o Tadeu na grande figura do jogo, apesar do Peguarara ter feito também defesas importantes. Mostrou agressividade, mas faltou, pelo menos até aqui, está faltando a competência na hora da finalização. 41 minutos, Futebol Globo, CBN Campinas. Pode ligar que tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. E vem pro campo de ataque, pro Guarani, afasta a marcação, tira dali, vem pra ofensivo, Bugre com Lohan pra Marlon Maranhão, vem na velocidade, Marlon Maranhão, escapa na marcação no primeiro, deu o combate, soltou pra Pierre pra Caio Dantas, o Bugre tá no ataque, Caio Dantas, girou pra Anderson Leite, ajeitou pela ponta esquerda, pra chegada do Emerson Barbosa puxou por dentro, vai tentar a finalização, preferiu o passe pra Pierre ajeitou pela ponta esquerda, pra Anderson Leite, pintou, cruzamento da grande área, afasta a marcação, tira dali. Completa na sequência o time do Goiás, vai estar jogando com tranquilidade pela ponta esquerda, sem pressa nenhuma com o Ian Lucas, canetou a marcação, enfiou ali a caneta pra cima do Emerson Barbosa, na sequência falta nele. E agora cartão amarelo pro 4-7 do Bugre, Antônio Lupe. 4-7 ao Pierre, né? Tava na lista, tá? Tá fora do jogo contra a equipe do Amazonas na terça-feira, dia 12, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Pierre, com a camisa 47, tá amarelado. 43 minutos do segundo tempo. Finalzinho do jogo já na Serrinha. O Goiás sem pressa nenhuma para bater a falta. Ali o Regis vai ganhando e valorizando o relógio. Não tem pressa nenhuma, camisa 10 do time do Goiás. Aliás, o Regis, né, Lupe, ele chega no Goiás ainda como 78, né? Sim. Aí acho que ele quis desvincular definitivamente do número 78 e voltou a vestir a camisa 10 como em outros tempos da carreira. Né? Exatamente, né? Ele chegou com a 78, assim como fez também quando foi pro Coritiba, né? Quando deixou o Guarani naquela primeira oportunidade. Só que dessa vez ele resolveu vestir a 10, o camisa 10 do Goiás, o Regis, que começou a temporada no Guarani. 43:30 vai terminar o jogo na Serrinha. Com a vitória do Goiás, o Guarani vai entrar em contagem regressiva para provavelmente decretar o rebaixamento. Vive uma situação muito delicada. A única esperança para o Guarani é se a rodada colaborar muito. Vai ter que colaborar demais para ser possível se salvar com 40 pontos, o que é um cenário muito improvável, né? Você escapar com 40 pontos é muito improvável. E além do que, o Guarani vai chegando à terceira derrota seguida, o que não dá nenhuma esperança ao torcedor de que o time vai conseguir 3 vitórias consecutivas nessa reta final. O Guarani vai entrando em um clima já de queda a Série C do Campeonato Brasileiro. 44 do segundo tempo. Goiás em para ataque. Ian Lucas dominou na ponta direita. Vai tentar a inversão lá do outro lado. Chega a bola na ponta. Matou no peito Paulo Baia. Do jeito que ele gosta. Passou Sander. Pediu, recebeu. Invadiu grande área. Pintou cruzamento da grande área. Matheus Mancini. Afasta o perigo. Tira. Completa na sequência o time do Guarani com o Lohan. Lohan tenta ficar com a bola. Não consegue. Ele afastou da marcação no primeiro. O jogo tá parado. Não, a arbitragem estava apontando falta para o Goiás, mas deu a sequência, porque a bola ficou ainda com o domínio do Goiás. Ela chega no Marcão, na ponta direita, Marcão soltou para Ian Lucas. Ian Lucas dominou, movimentou contra a marcação no primeiro. Vem ele, carregou, soltou para a chegada do Goiás, para Marcão, bom passe para Ian. Ian pintou o cruzamento na grande área, ele buscava ali o Regis, chega Salustiano para fazer o corte. 45 minutos, estamos a critério do árbitro. Só falta o árbitro sinalizar quantos de acréscimo. O Guarani tenta ainda uma última reação. E vem com o Emerson. Emerson gira, escapa na marcação do primeiro. Solta a bola. É para a chegada do Pierre. Pierre tentou atravessar da esquerda para a direita. Afasta a marcação, tira dali.
Tira o time do Goiás. Vem a bola agora com o Regis. Regis inverteu, soltou para a ponta esquerda. É para a chegada do Paulo Baia. Paulo Baia movimentou contra a marcação no primeiro. Lá vem ele. Paulo Baia movimentou, soltou essa bola no apoio. É para a chegada do time do Goiás lá pelo campo de ataque. Vem com o Aloysio. O Aloysio deixou para Regis. Regis tentou adiantar. Passe errado. A bola fica de graça para o time do Guarani sair jogando com o Matheus Salustiano. Matheus Salustiano entrega a bola pela ponta direita. A bola vem com o Marlon Maranhão para Salustiano. Salustiano movimentou, soltou essa bola agora para Matheus. Guarani parece que não tá afim de empatar. Ou não tem força física, né? Não tem força física. Dá sinais de cansaço, vai na base do sacrifício. Vai tentar um último sprint ali o Guarani. Vem com o Matheus Bueno. Enfiou para Marlon Maranhão. Na tabela. Saiu errado ali o passe do Lohan. A bola volta de graça para o time do Goiás. E vem para ataque o Goiás. Tenta sair jogando agora com o Herculano. Herculano perde no pé de ferro. A bola voltou para Baia. Devolveu para Herculano. Sentiu, hein? Sentiu camisa 18. Paulo Baia tá na cobertura ali. Salustiano fica com a posse de bola. 46-30. A bola chega no Heitor. Vem pro campo de ataque pro time do Guarani. Heitor vem descendo com toda a liberdade do mundo todo. O Goiás tá na grande área. Agora fechadinho o Goiás para não dar espaço pro Guarani. A bola chega no Pierre. Pierre ajeitou para Matheus Bueno. Matheus Bueno soltou na ponta direita para Heitor. Vai pintar cruzamento na grande área. Heitor cruzou. Toque. A bola passa por todo mundo. Vai embora. Lohan teve a chance de fazer o gol de empate. A bola passou muito, muito perto dele, Lupe. Ele ainda chegou a tocar na bola, brigava por um espaço ali com o camisa número 37, o Messias, o zagueiro do Goiás. Ele se esticou todo, relou a pontinha da chuteira na bola, só que ela passou, se perdeu pela linha de fundo. Tiro de meta, Goiás vai tomando um sufoco danado do Guarani no final do jogo. Pois é, Carlão, o Guarani teve muito volume no segundo tempo, muita oportunidade. A bola teimou em não entrar. A bola teimou em não entrar, claro que faltou a competência, né, na hora da finalização. Mas foi um Guarani com postura. É claro, dizer isso não é um troféu, um prêmio de consolação. Restam aí alguns minutos, mas o Guarani pelo menos brigou, lutou, se entregou. Mas faltou a qualidade, faltou a criação, né? E o Goiás administrou, correu riscos, corre riscos, é bem verdade, mas administrou o jogo desde o primeiro gol, ou desde a abertura do placar. A bola vai sobrando para o time do Goiás, para o campo de ataque, movimenta em Lucas para Marcão. O Marcão movimentou, soltou para Baia. Tenta o passe de primeira, recupera o time do Guarani. Vem com o Caio Dantas, entrega para Anderson Leite. Anderson Leite faz o passe para Pierre. Pierre vem na velocidade para o time do Guarani. Solta a bola pela ponta direita. É para a chegada do Heitor. Passou, Marlon Maranhão pediu. Heitor levantou na grande área. A bola fica para o Guarani na ponta para Emerson. Bola desviada pela marcação do Goiás, sai em lateral. Emerson tem pressa. Um empate vale para o Guarani. O empate pode ser bom para o Guarani. Vem para o campo de ataque. Lá na ponta. Soltou para a chegada do Matheus Bueno. Matheus Bueno para Emerson. Invadiu grande área. Emerson puxou para o pé direito. Ajeitou para Pierre. Levantou para a grande área. Afasta Messias. Tira. A bola volta para Anderson Leite. Tentou ajeitar por dentro. Afasta a defesa do time de Goiás. A bola volta para Mancini. Mancini para Matheus Bueno. Matheus Bueno com liberdade. Soltou para a chegada do Emerson. Afasta a marcação. Tira dali. 49 minutos. Claro que o Guarani precisava de 4 vitórias, mas o empate pode ajudar na matemática. Porque aí o 41 pontos é mais possível do que 39, 40. O Guarani precisa desse ponto, pelo menos, para tornar uma missão que já é praticamente impossível um pouquinho mais possível. Porque a derrota praticamente sacramenta o rebaixamento do Guarani. Vem para o ataque Matheus Bueno. Tentou enviar de bola. Passe errado do Matheus Bueno. Guarani muito cansado dentro de campo. E agora o problema. Porque o Paulo Baia, que está com energia, vem para o ataque. Arranca na velocidade. Paulo Baia contra Salustiano, que dá o jogo de corpo. Salustiano, a arbitragem, fica olhando para o lance. Deu o lance normal. Segundo o árbitro, foi limpo o Salustiano. Sai jogando Pegorari com velocidade. Entrega a bola para Pierre. Vem para o campo de ataque o Guarani. Pede ali a bola pela ponta direita. O Heitor recebe ali do Anderson Leite. Vem para o campo de ataque o Bugre. Heitor dominou, entregou para Marlon Maranhão. Pintou cruzamento da grande área. Desvio. Afasta a defesa do Goiás. 50 minutos do segundo tempo. Entramos no último minuto. É agora ou nunca. Vem para o ataque o time do Guarani. Matheus Bueno soltou para Emerson. Emerson vai tentar jogar individual. Tentou o pivô com Lohan. Lohan batalha pela bola. Fica pedindo falta o jogador do Goiás. Conseguiu o levantamento. Caio Dantas afasta a defesa. A bola tá viva. Ainda para o campo de ataque. Lohan tentou o chute. A bola vai sobrar em escanteio. Tem escanteio, o time do Guarani, é o último lance do jogo, Lupe. É pressão total do Guarani que busca o empate no estádio Ailê Pinheiro, a Serrinha.
A defesa do Goiás parou, o Lohan fez o cruzamento, a bola explodiu no Edson e se perdeu pela linha de fundo. Escanteio pode ser o último lance do jogo. Tem que ir todo mundo pra área, perder de 1 ou de 2 agora não vai fazer diferença nenhuma na tabela do Guarani. Tem que todo mundo ir pra área, é o último lance do jogo. É o último lance do jogo, o empate pode ajudar um pouquinho mais no Guarani. Escanteio, a bola sobrou na grande área, trava a defesa, a bola tá viva, Lohan tentou na segunda, faça a defesa. A bola tá viva ainda pela ponta direita, Marlon tem que colocar a bola na área, senão o juiz vai acabar o jogo. Marlon ameaçou na primeira, tentou na segunda, cruzamento direto pra fora. Vai terminar o jogo, não matematicamente, mas o jogo que virtualmente rebaixa o Guarani com a terceira derrota consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani vai ficar numa situação praticamente impossível de ser revertida. Nunca houve uma reação parecida na era dos pontos corridos das principais divisões para que o torcedor do Guarani tenha esperança. Seria algo totalmente inédito e inesperado se o Guarani conseguisse reverter nessas últimas 3 partidas um rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro. Tiro de meta, vai acabar o jogo. Aponta o centro do campo, termina em Goiânia. Goiás. 1 pro Goiás. Guarani. Nada para o Guarani. Central da bola. Com Júlio Nascimento. Termina o jogo na Serrinha. Um jogo que praticamente decreta, Cailão de Freitas, o rebaixamento do Guarani à Série C do Campeonato Brasileiro, Cailão. Com 9 pontos em disputa, fica quase que improvável uma recuperação do Guarani. Eu acho que muito em virtude do primeiro turno, não por esta derrota em Goiânia. O Guarani até jogou bem, principalmente no segundo tempo, e que se impôs, faltou a competência na finalização. Mas eu acho que vamos ter muito tempo para conversar ainda, mas eu acho que infelizmente acho que a gente já pode decretar aí o rebaixamento do Guarani em razão de um primeiro turno, em razão de uma preparação de uma temporada terrível em que foi montado pelo staff do Guarani Futebol Clube. Muito bem, Antônio Lupe, jogadores estão saindo, então só explicando ao ouvinte, né, Lupe, é importante nesse momento. Mesmo em caso de vitória, hoje a Ponte é a 16ª colocada. Se a Ponte vencer o Paysandu, essa diferença que é de 7 pontos vai para 8, porque aí o Botafogo joga na terça-feira. E se o Botafogo vencer também, aí a diferença vai ser de 9 pontos para o Paysandu. Mas matematicamente, nessa rodada o Guarani não seria rebaixado. O que pode acontecer é um rebaixamento a partir da próxima rodada contra o Amazonas. E até é muito difícil que isso não aconteça contra o Amazonas, porque o Guarani vai precisar de uma combinação muito complicada para evitar o rebaixamento na próxima rodada. Lupe. O Guarani só consegue chegar a 40 pontos, né? Exatamente. Essa é a conta. E aí, se você for pegar aí Ponte Preta, Botafogo, Paysandu, tem o confronto entre Paysandu e Ponte Preta, que se enfrentam. A Chapecoense está perdendo para o Novo Horizontino 2-0 e tem 40 pontos. Então, é o máximo que o Guarani pode conseguir chegar em 40 pontos. E aí o que acontece? Critério de desempate. Qual que é o primeiro? Vitórias. O Guarani tem 8 vitórias. Por exemplo, a Chapecoense, que é a 13ª, tem 10. E aí já iria para outros critérios também. Então assim, mas, Júlio, a gente ainda não pode cravar. O Guarani está rebaixado porque ainda há matemática. Mas com o que a gente viu hoje, um time nervoso, um time tentando, mas parando aí, principalmente no goleiro Tadeu, dificilmente o Guarani escapa da Série C do ano que vem. Muito bem, Antônio Lupe. Então, só passando a agenda do Guarani, então. Próximo compromisso, dia 12 contra o Amazonas. Isso, vou passar aqui os jogos do Guarani. O Guarani joga no dia 12. Esse jogo é uma terça-feira, né? Isso, dia 12 é terça-feira. O Guarani enfrenta o Amazonas no estádio Brinco de Ouro da Princesa, 9 horas da noite. Depois tem o duelo contra o Brusque no dia 17 às 11 horas e na última rodada o jogo contra o Ceará, ainda com horário e data a confirmar. Grande abraço para você, Antônio Valeu, Lupe. Júlio, grande abraço, bom final de semana. Cailão de Freitas, a gente volta então na segunda-feira às 11 horas da manhã Valeu. no CBN Esportes para repercutir essa derrota. Valeu, Julião, até a próxima, abraço. Ponto final aqui na nossa jornada esportiva, agradecendo você que nos acompanhou nas últimas 3 horas, agradecendo também os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, o Bolacha, que esteve conosco. Ponto final aqui na nossa transmissão, Goiás 1, Guarani 0, segunda-feira a gente está de volta às 11 horas da manhã com o CBN Esportes. Grande abraço, ótimo domingo para vocês.
Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Estúdio CBN. De segunda a sexta, sempre das 2 às 4.